Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho e tô aqui ao lado da mulher mais extraordinária, linda, maravilhosa dessa galáxia, morena alemã de minha esposa querida, linda. Tudo bom, gente? Você tá bem? Que vergonha, né? Depois dessa apresentação toda. Muito bom. E antes de eu apresentar os convidados de hoje, deixa eu te falar uma parada, principalmente pra você que é músico. Porque eu sei que às vezes comprar instrumento tá cada vez mais complicado, é difícil, né? Inclusive tem músicos aqui na mesa, vão concordar comigo. Porque ou tá caro pra caramba, ou você parte pra aquele lance de um seminovo, mas aí você não sabe qual é a procedência, não sabe se cuidaram direito. Aí o que você faz? A dica é a seguinte: Focato Instrumentos. Você vai procurar o Focato. O cara tem mais de 10 anos de mercado. Você pode comprar de olhos fechados. Aquele instrumento dos seus sonhos, aquela guitarra top, aquele violão extraordinário. Fala com ele, vai ser super bem atendido. E é isso, não tem medo, não tem erro. Vai na certa, né? Isso aí, Focato maravilhoso. Só instrumento bom, maravilhoso. Eu uso. E estamos na mesa, falando em música. Tem tudo a ver com o assunto de hoje. Mas antes tem que curtir, compartilhar. Eu sempre esqueço. Ele sempre esquece. Já se inscreve, caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve logo nesse canal, clica nesse sininho aí pra ativar a notificação, porque o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo, aí você não perde, entendeu? Se inscreve, não custa nada, de graça, é bom. E comenta aqui também o que você tá achando, quem você quer ver aqui nesse papo, já manda esse vídeo pra alguém, porque é sempre papo muito bom, conversas muito boas, e se é tão bom, você não vai deixar parar em você, né? Você vai seguir adiante com isso, né? É isso? É isso aí. Então tá bom, então agora sim, tô feliz, animado. É bom porque a gente sempre convida aqui pessoas com quem a gente realmente quer conversar, né? A gente não chama porque tem que encher linguiça. E é bom ter amigos na mesa. Queijo Oliveira, Vic Benedetti. Caraca, que maneiro vocês aqui, cara, sério. Estamos muito felizes, muito Cara, que muito bom. honrados. Estamos felizes. Pô, que maneiro, que maneiro. Nós nos víamos muito, ao ponto de quase cansarmos, tô brincando. Mas a gente vivia na estrada juntos, né? Durante muito tempo. A gente acordava, se via, dormia. Antes de dormir, a gente se via. Chorava junto, sorria junto, reclamava junto, celebrava junto. Comia junto, tudo junto. Isso aí. Hoje a gente não se vê mais tanto, né? Mas sempre que a gente vê é muito bom, cara. Sempre. E eu tô feliz com vocês aqui, cara. De A verdade. estrada formou a nossa família, né? É. Então hoje a gente pode falar que nós somos família, né? Que maneiro. É verdade. Legal. São 9 anos? Não, pô. Menos, um pouquinho? Acho que são 7 anos, né? Juntos. Eu sou ruim de Tá, data, mas, gente, faz tempo. 7, pô. Falem sobre o que é, porque eu tô boiando aqui. Assim como A as gente se pessoas conheceu, também. acho que faz uns... Não, 7 é pouco. Deve ser 8. Mas de que forma Deve que ser vocês uns foram 8. viajar? Nós éramos da mesma igreja, começamos a tocar na mesma banda, chamado Pier 49. Isso, É. isso aí. E fomos pra estrada juntos. Brasil todo? Todo, Brasil. Pô, foi uma loucura, pô. 5 viagens no ano. Bota Brasil Caraca. nisso. Meu É Deus. verdade. Era 50 muito igrejas tempo. por ano. Quantas? 50 igrejas Caraca, por ano. eu já nem Isaac repetiu tanto isso que eu já até a decorei. gente Nunca decorou. contei. É mesmo? Mas ele fala, nossa, 50 igrejas por ano. Isso aí, mas é isso aí. Era a quantidade de igrejas que a Global roda, né, Aham. ainda, né? A Global ainda continua funcionando Sim. assim. E a gente ia junto, e a gente tinha essa banda, e a gente ministrava nas igrejas junto com o ministério do Rain Clark, que era a Global Awakening, que até hoje, inclusive, eles estão fazendo, graças Sim. a Deus. É um ministério maravilhoso. E a gente teve a oportunidade, né, de participar disso, de correr aí essas estradas desse Brasil. Muito E bom, muitas né? músicas foram feitas, Muitas né? Que eu fiquei músicas sabendo foram na feitas. estrada. Não, e 50 igrejas por ano. Imagina quantas vezes eu tive que dizer, galera, vamos passar o som, pô. Olha o horário, pô. Quantas pessoas ficaram para trás? E eu era chato da banda, porque a gente tocava, fazia essa questão de produção de estrada, né? De horário, de Então passar. era meio que um gerente, né? Mas ele é bom nisso. É Sou ótimo. chato. É do horário, aham. Ele é ótimo. Ou você chegava na hora, ou você não chegava na igreja. Não, Ficava pra trás. comecei a fazer isso mesmo, falar que ou você chega no horário, na saída do hotel, pra entrar na van e ir pra igreja lá, né? Ou você vai arrumar seu jeito de chegar lá, porque a gente vai. E a gente chegava na hora certinha, graças a Deus. Nunca fiquei pra trás. Não teve gente que ficou pra Teve trás. gente que ficou. Ficava sem baterista, assim, algum membro. Isso, acertou, não. Eis que te digo. Você nunca Você ficou pra viu? trás? Beijo que és profeta. Eu não. Não, eu já Teve deixei. alguma história assim. Eu já não teve, deixei não? todo mundo pra trás uma vez. Ah, sim, entendi. Teve E foi uma você sozinho. vez. Não, teve uma vez Ai, bate que eu palma. confundi o horário, lembra? Então, Que a gente ia pra isso. São Paulo. Era isso aí. Você se Meu confundiu. Deus, cara. Eu me Exatamente. confundi no horário de saída. Foi a última agenda
que a gente não foi por causa do tempo. Foi isso aí. Seria a nossa última agenda juntos. A gente Daí todo não... mundo se atrasou e só E você foi a ficou coisa... ali. Não. A gente não pegou o voo, a gente não perdeu pegou. o voo. A gente perdeu o voo. Caraca. Porque assim, eu sempre fazia o seguinte, com antecedência, me programava, caso houvesse algum imprevisto, assim, com muita folga. Com Nunca muita deu folga. esse problema, essa foi uma coisa muito Dessa esquisita. vez, eu botei assim 1 hora pra frente, sabe? Eu errei 1 hora Foi uma da coisa- saída. foi uma Tanto que nós ainda chegamos lá, daria pra ter pego o voo, lembra? Só que aí falaram assim, não, pra despachar, eu acho que não vai dar mais, vem no balcão tal. Aí fomos Não, pro balcão não dava, tal. não Aí dava, quando chegou no balcão tal, falou, não, é lá mesmo. Mas nisso que a gente voltou no balcão que falaram certo. Então se tivesse chegado aqui a 10 minutos, ele perdeu esses 10 minutos de balcão em balcão. É porque sempre tem aquele período de antecedência pré-voo, né? Isso Você não chega aí. lá em cima da hora tipo, pra voar. Você tem que chegar lá com E cheio de tempo. equipamento, cheio de instrumento pra Nossa, despachar. Meu Deus, a gente nem acreditava no que estava acontecendo. E era uma agenda que era muito boa. Era uma agenda, Era uma agenda assim, maneiríssima. A que gente a tava gente afim de fazer, tinha, sabe? que a gente sonhava. Caraca, a gente tá indo para um lugar muito legal, fazer uma agenda muito legal. E a coisa mais desafiadora foi com a igreja, né? Tipo, caraca, a gente não vai Foi. chegar. Nossa, foi muito E aí eu liguei pra lá, eu falei, estamos com um problema aqui, o erro foi meu. Marca qualquer data. Se quiser, a gente vai pra aí agora. Era um evento que tinha mais de um dia. Aí eu até falei, cara, eu assumo a culpa foi minha. Não era eu um culto pago. normal da igreja. Era um Era um evento, um evento especial lá. Eu falei, cara, a gente consegue pegar um voo aqui correndo. Até falei, eu pago isso, a gente pega um voo em cima da hora, a gente chega em cima da hora, a gente pode ir. Aí a pessoa falou, não precisa. Eu falei, cara, a gente vai. Não precisa. Aí entenderam, perdoaram a gente, ficou tudo certo. Não é, Nunca ficou, mais no final ficou chamaram tudo pra certo. nada. Perdoaram, amaram. Aí a banda acabou. Depois disso a banda acabou. Mas Não, deu tudo gente, certo. que isso, para. Não, também não é desse jeito não, galera. Isso é muito bom. Não é desse jeito também não, você corta essa parte. Mas vamos lá. E vocês dois se conheceram como? Afinal? Eu sei como a gente se conheceu, mas como vocês dois se conheceram? Não, conta a sua versão, depois eu conto Ih, a verdade. rapaz. Ai, olha. Olha. Então, Cara, Pá. ué, você falou comigo Ímpar. pra como se parecia não, que pode você... contar, conta aí, fala aí. Então, eu vou resumir, porque é uma história longa, né? Mas assim, eu cresci, eu nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo, e a gente se conheceu nessa igreja onde a gente teve essa banda, né? E o Queijo, ele estava em missões, ele estava há 5 anos na Bolívia, assim, pela América Latina ali, né? Mas especificamente na Bolívia nesse período. E ele teve umas questões familiares e ele precisou vir ao Brasil. E ele conhecia os nossos pastores hoje. Ele já conhecia, que são Isaac e Isabela. E Isaac e Isabela convidaram ele para ir nessa igreja, que era a igreja que eu estava indo na época. Então, a gente se conheceu ali naquela igreja, né? Ele chegou, a gente estava num grupo pequeno, né? Que algumas igrejas chamam de célula, enfim, a gente chamava aquele grupo pequeno de âncora. Eu estava ministrando naquela âncora e ele foi para conhecer a igreja. E aí foi aonde a gente se conheceu ali. Que maneiro. E foi bem legal, porque a gente foi ficando amigo, né? Ele foi muito, assim, assertivo sobre as intenções dele comigo, porque em, sei lá, 2 semanas que ele tinha chegado ao Brasil, que ele estava no pier, ele me pediu em casamento. Que isso, eu gosto 2 assim, queijo. semanas. Foi uma coisa, assim, muito Eu rápida. gosto Será assim, que é uma cara. unção que... Eu também fiz isso, pô. Foi. É, Foi mesmo? Ah, verdade. Foi. O A Deus gente inspirou foi. só no assunto. eu acho também. A gente se conheceu, e aí... Só que no dia que a gente se conheceu, porque Deus vinha me falando algumas coisas. Você vai conhecer uma pessoa assim, me deu características. No dia que a gente se conheceu, Já sabia. Deus falou assim, viu? Era ela. Aí o que eu fiz? Eu saí correndo. Resolveu. Não, eu saí, Não, ele fugi da saiu mesa, falei, tem que ir correndo. embora. Foi, sério. Fugiu. Ih, rapaz, deu um compromisso aqui, Foi que eu deixa eu pensei, correr. isso não for Deus, se for coisa da minha cabeça, se eu estiver misturando as coisas, eu tenho que ir. Imagina eu que fiquei 2 horas lá conversando com ele, do nada ele tem que ir embora e foi. Eu falei, caraca. Ai, você foi... Foi uma Não, coisa eu sim, que só falei. Isso. No dia Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu acho que besteira que eu falei. Eu fui pra casa triste, assim, porque eu também tinha gostado dele, né? Eu fiquei, gente, o que Então eu era falei? Deus, era Deus. fui embora. Aí depois a gente começou a conversar e tal. E aí depois de um tempo, assim, mas era o quê? 2 semanas depois também, mais ou menos isso. Aí eu cheguei pra ela e falei o seguinte, ó, Senti. eu não quero perder meu tempo, não quero perder o seu. Ele sabe a frase certinha. Entendeu? até Eu hoje. sei, eu sei não sei, era essa frase não sei a mesmo. frase certa, mas o conceito foi mais ou menos esse. Eu falei, eu não sou um menino, não quero perder meu tempo, também não quero perder o seu. Eu quero descobrir se você é ou não é a mulher com quem eu vou passar o resto da minha vida. Se você quiser descobrir isso junto comigo, tamo junto.
E aí ela Caramba. topou, e aí casamos. No caso, muito legal que você introduziu, que você contextualizou. Ele simplesmente falou assim, não, vamos casar. Foi assim do lado, assim. Não, porque o que rola assim, cara? Vamos casar. E eu falei pra ele, eu falei assim, só vou dar um contexto assim. Eu falei com ele, eu falei assim, pô, cara, você é muito legal, mas a gente nem se conhece. Não foi no mesmo dia? Não, 2 semanas depois Não, falou, foi, né? foi um tempo depois, assim, pouquinho. Não tinha nem um doideira. mês, eu acho. E aí ele falou isso comigo no meio de uma conversa, assim, muito aleatória. Ele falou legal, falou bonitinho. Falou assim, a gente pega, junta meu violão, sua voz, não sei o que. Falou um negócio assim. Só que assim, não Gente, tava... romântico. Não tava... Ela tá escondendo, não, foi, ela tá não, escondendo é, tempero ali, Não, é ó. verdade. Foi assim, ele foi bem romântico, assim. Ele foi muito romântico. Só que a gente tava... Eu não tava na mesma vibe, assim. Não foi uma coisa assim que eu tava com algum interesse. Você é o vocal do meu duo, mandou uma assim, né? uma graça assim, sabe? Entendi. E aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, você é muito legal, mas a gente não se conhece, você acabou de chegar, casar, uma coisa muito séria, né, e tal. Na época eu tava assim, não tava assim. Outra eu não, frequência. era outra pensando em outras exatamente, coisas. era outra frequência. Aham. Aí passou um período de 6 meses, e aí eu senti o Espírito Santo falar comigo. E aí eu comecei a olhar para ele diferente. Conversei com a minha mãe, falei, mãe, o que você acha e tal. Meus pais amavam ele já, porque ele já conhecia meus pais. E é fácil gostar do queijo, né? Não é difícil. Eu ia pois é. falar que ele conquistou também com o bom humor dele, né? Ele é Que muito, é- sabe? Meus pais adoraram ele. E ele já estava tendo um relacionamento com os meus pais antes de estar tendo um relacionamento de amizade comigo. Que maneiro. Então, Era assim, esperto. já foi uma coisa assim, bem Mas eu legal. não sabia. Ele não Porque, assim, sabia. quando- Foi uma coisa assim. O que acontece? Eu sou um cara muito direto também, né? Então, sou bem direto, específico nas coisas que eu falo. Aí, quando eu vim para o Brasil, quando eu voltei, o meu objetivo de vida era nunca ter voltado. Então, assim, quando o Isaac me convida para voltar, eu falo, não, cara, tá dando certo. Eu já tinha participado, eu servia a outros pastores lá, né? Sempre nessa questão de missões, e eu já tinha ajudado a abrir outras igrejas, outras coisas assim. E o meu projeto era, cara, vou para o Paraguai, vou para a Argentina, vou assumir uma igreja lá, vou assumir uma frente, pô, e vou ficar nesse negócio. Você veio junto com alguma equipe, algum ministério? Como é que Não. foi isso? Assim, eu tenho outras irmãs, mais 2 irmãs que são missionárias também, né? Então, desde a da adolescência, desde de criança, elas me incentivavam a ler livros sobre missões, a estar em conferência. Então, por exemplo, eu fui da Jocum no King's Kids. Que legal. eu fui do King's Kids também. Então, Que cara, legal. viajava muito com Muito eles. legal. Aí, essas conferências, aquela época, adoração extravagante, David Sim. King, essa parte assim, esse avivamento, a gente Anos rodava 90, assim. muito. Aí a gente rodava muito e tal. Então, fui muito influenciado. Aí, quando eu fui para missões, o que rola? Tem alguns jeitos, né, de se fazer. Não é sobre certo e errado. São Sim. formas, né? Então, tem igrejas que abrem o seu curso de missões. Aí você vai para um lugar, você fica estudando. A Jocum, você vai para a Jocum, aí você arruma patrocinador para te bancar e tal. Então, assim, eu não venho de família exacerbada de recursos, eu não venho, assim, meu background é um pouco diferente, né? Então, as minhas irmãs, elas sentiram um chamado de Deus e foram fazer missões individuais mesmo, assim. Caramba. Eu conheço fulano, ó, Deus me falou um país, tal. Então, quem que eu conheço lá? E Deus começou a conectar. Que legal. E elas foram. E aí, um dia, eu estava andando na rua e Deus falou assim, e eu sempre orei, Deus, eu quero ser missionário, quero te servir, quero viajar, quero fazer as coisas. Aí Deus falou assim, cara, arruma tuas coisas e vai para Bolívia. E você saiu de onde? Você morava onde? Em Nova Friburgo. Tá. Aí eu já tinha 18 anos, e aí Deus falou assim, arruma tuas coisas e vai para Bolívia visitar sua irmã. Só que essa irmã minha que estava lá, eu não sabia onde ela estava, porque nessa época, gente, não era internet, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Uhum. A gente conversava pelo MSN ou por e-mail. Quando ela tinha acesso à internet, se Tinha que ir hoje na Lan Bolívia... House pra poder Cara, ver. Caramba. botar crédito, 30 minutinhos aí. Tipo. Se hoje Bolívia é um país de terceiro mundo, imagina há 15, quase 10 anos atrás. Tô casado 9. A gente tá casado 9 anos já. Caramba. Vocês casaram com 15 anos? Não, Que é o- Não. Eu casei com 20. O rostinho, não, eu tô brincando, mas o rostinho de bebê dos dois. Eu casei com 20 e ele tinha 24. Poxa. Aí, cara, o que acontece? Aí, enfim, aí eu fui, aí Deus falou assim, cara, vai lá com a sua irmã e tal.
Aí calhou de eu escrever para minha irmã, da gente se encontrar no MSN. Cara, onde você tá? Ela, cheguei na Bolívia hoje. Aí eu, caraca. Aí eu contei para ela, cara, tava andando na rua e Deus me falou, vai para Bolívia encontrar com a Michelle. E é isso e tal. Então, pô, aí eu fui nessa questão de pedir conta do trabalho, juntar o dinheiro, descobrir aonde ficava Bolívia, que eu não sabia. Caramba. Aí eu fui pro Google, cara, onde é Bolívia? Que doideira. Deus só falou assim. Cara, nunca tinha visto nada. Aí, enfim, fui para lá, fiquei 5 anos viajando. E sempre assim, fazendo contatos. Então, quando eu cheguei, eu tive uma experiência, e eu gosto muito de igreja local. Então, eu sempre fui missionário de pregar na rua, ônibus, presídio, hospital, qualquer lugar. Só que eu gosto muito de igreja, assim, eu me amarro em servir, Legal. em construir, em treinar as pessoas. Então, quando eu cheguei lá, cara, uma das primeiras coisas que Deus falou, apareceu um pastor que o meu cunhado falou, cara, a gente está conhecendo. Aí Deus falou muito forte, assim, Espírito, uma convicção, cara, serve esse cara aí. Aí eu falei assim, amém. Eu falei, pastor, cara, o que você precisa? Aí ele ficou assim, ele era paraguaio, só que ele é casado com uma argentina e ele cresceu na Argentina. Aí os argentinos são meio desconfiados, né? Argentino, brasileiro. Aí ele ficou desconfiado. Brasil, Só que o problema é o seguinte, eu não sabia uma palavra em espanhol. Eu não sabia falar, Sério, não sabia nada. Aí eu comecei a orar, falei assim, Deus, esse problema da Torre de Babel não é meu problema. Eu não tenho nada que ver com isso. Essa oração que ele fez foi sensacional. Cara, eu falei assim, Deus, eu não tenho nada que ver com isso. Cara, o Senhor está me chamando, não sei o que vai acontecer. Se eu vou falar em português, eles vão entender espanhol. Se eu vou falar em espanhol, cara, Deus, eu tô aqui, eu tô indo. Então eu fui sem saber nada, assim. Quando eu chego no aeroporto, aí um avião lá, tinha 20 caras assim, a gente teve toda uma situação, testemunhos ali. Aí o pessoal começa a olhar para mim e fala... Não, e eles falam assim... Rápido, né? Não, o argentino, ele Nossa, fala mas muito é rápido. E é uma palavra entrando na outra. É porque a gente também faz isso. Só que a gente não Faz, percebe. mas Uma tipo palavra a emenda na diferença, outra. Um cara de São Paulo e um cara do Rio. Sim. Os caras de São Paulo falam muito rápido. Vocês já conversaram com o cearense? É difícil entender. Muito difícil. É que eles não conhecem o Manezinho da Ilha. Então, tem isso. O Manezinho da Ilha. A meu gente Deus. teve vários choques de comunicação, porque ele é mineiro, né? A gente tá falando dele, a gente tá vindo dele de Friburgo pra cá, mas ele, antes de qualquer coisa, ele nasceu em Minas Gerais, cresceu em Minas Gerais. Verdade. Quando a gente casou, às vezes ele falava uns negócios assim, super rápido, super embolado, e eu ficava assim, o quê? O que você faz? E eu ficava irritada, porque eu não entendia que era uma questão de sotaque. Eu não entendia, eu nunca tinha convivido com um E mineiro pra antes. piorar, em espanhol, né? E ele misturava as Quando eu palavras. voltei, minha cabeça não mudou, mano. Entendi. Tipo assim, pra mim, eu falava normal em espanhol aqui, aí ela... Essa palavra não é em português, essa palavra é tal. errado. Eu tinha que traduzir, às vezes, umas coisas. Por exemplo, ele estava conversando com alguém, aí... Não, é que ele quis dizer isso e isso. Porque ele falava em espanhol. Meu E as pessoas pensam que o espanhol é igual a português. Não. E não é. Não é cacita, não é só... Não, tem Sim. coisa que... Cueca, cuela. É, Cuela. o pessoal pensa que tudo bota um ela no final e virou espanhol. Não, o é. pior são os falsos cognatos, que é a palavra que é a mesma palavra em português, Sim, só que o mas significado não totalmente Ele já, diferente. aí os perrengues Nossa, eu passei maiores muita que ele vergonha passou com lá. Mesmo. Teve um aniversário da pastora, assim, que a gente foi fazer uma surpresa. E essa pastora, ela gostava muito de obra de casa, né? Mudar, trocar azulejo, vamos redecorar, vamos pintar. Aí, o que vamos dar de presente? Sabe o Pereirão, sabe? Aquela coisa, aquela mulher que faz, que troca, sim. que... Não, e ela gostava desse negócio. Aí eu falei, pô, tive uma ideia. Ela gosta de decorar, ela gosta dessas coisas. Vamos dar um kitzinho, uma caixa de ferramentas e tal. Porque ela vai se amarrar, né? Tem Vai ficar pincel, feliz, vai pô. ter uma furadeira, vai ter um negócio para fazer um móvelzinho e tal. Pô, e ela é uma pessoa mais bruta, e ela vai gostar disso, mas tem que ser bom, de boa qualidade. Meu amigo, quando eu acabei de falar, todo mundo levantou da mesa e foi embora. Aí eu falei, cara, o que aconteceu, cara? Ué, Aí todo mundo foi embora da igreja, me deixaram, mano. que é isso, Aí cara? eu Como falei- assim? Aí eu, cara, o que aconteceu? Aí cheguei na casa do pastor, aí ele... O que aconteceu, cara? O pessoal veio aqui indignado. O que você falou? Eu falei assim, não, cara, a gente estava pensando no presente da pastora, eu tive uma ideia que eu achei sensacional. Tadinho. Aí eu contei a ideia. Aí ele falou, cara, sua ideia é sensacional, mas me fala como você falou? Aí eu falei, repeti todo o discurso de novo. Aí ele, pô,
você não pode falar bruto assim, não. Bruto é idiota. Bruto aqui é uma pessoa sem estudo, idiota, Cara. não sei o quê. Deus. Aí o pastor, mas não fui isso. Até, tá vendo? Olha, Que perigo. que confusão. E eu lembro que eu comecei a estudar espanhol e eu comecei a assistir Chaves. Aham. Falei, pô, vou assistir Chaves. E aí quando ele me contou essa história e eu assistindo Chaves, eu lembro da Chiquinha falando bruto, mata é bruto, falando ela xingando o Chaves, chamando ele de bruto, ou Mas seja, você não, realmente pra consertar, você não falou pra ele que você ficou meio embaraçado, não, né? Não falei, imagina, não. né? Que é grávida, né? Imagina. Aí já teve história assim. Nossa, mas tem não, e minha aqui irmã falando, né? Eu tava no culto, aí o pastor me deixou embaraçada Meu na situação. Deus! Como é que você vai explicar? Não, tinha outro pior, pelo menos assim, que aconteceu comigo, que aí, aqui no Brasil, você está em algum lugar, você esbarra em alguém, você fala, opa, perdão. Você fala assim, né? Opa, perdão. Aí eu chegava lá, esbarrei, opa, perdão. Aí os caras, não. Aí eu, o que foi? Ele, não, cara, opa, também esse é idiota. Porque o opa é uma doença mental. É tipo uma mesmo? pessoa doente. Esse daqui é um opa, tipo retardado. Entendi. Meu Deus. Aí imagina, você na Pensa que é rua, mole. você esbarra no cara, opa, perdão. Não, opa. Que Aí isso? até, cara, quando, nossa, Opa, não pro cara, imagina. Que nossa, engraçado. muita gafe que eu cometi. Assim. Ainda E bem que assim- tu é um cara ligeiro, né? Deve ter saído Não, mas rápido, aí assim. o que acontece? Eu era deve um sair cara engraçado. muito preto no branco, era bem turrão, assim, né? Então era muito caxias. Literal. Eu não tinha muita misericórdia, assim. Cara, então esse tempo, toda essa vergonha, Foi esses te amaciando. eu fui aprendendo, cara. Mano, o óbvio tem que ser dito. O óbvio pra você não é óbvio pra mim. É isso aí. Não, peraí, nossa, eu tenho que entender. O que essa pessoa tá pensando? Então, essas coisas. Foi te na moldando, dor que né? eu fui moldando. Deus é demais, né? Ele bota a gente em situações pro cara. Hoje Esse eu aqui sou tem que uma- dar uma maciadinha. Vou levar ele pra lá, pra ele passar um E perrenguinho. você ficou quanto tempo? 5 anos. E aí decidiu voltar por quê? Então, aconteceu uma situação na minha família, né? Que sim. aí eu tive que voltar, só que eu ia voltar por 2 semanas e depois eu ia voltar para Bolívia e depois eu ia para o Paraguai. Entendi. Aí, então, nesse lapso de tempo, eu falei assim, cara, já que eu vou um pouco antes, eu vou uma semana antes do que eu tenho que ir, eu vou ficar uma semana com o Isaac, que é o meu amigo e tal, e ele estava começando, fazendo parte da igreja. Se conheceram nessa época que você estava em Friburgo, porque Isaac é de Friburgo. Isso. Quando ele conheceu o Isaac, ele tinha 18 anos. Entendi. Aí Muito eu tempo. falei assim, cara, eu vou lá visitar ele. Pô, faz tempo que a gente não se vê, bater um papo, não sei o quê. E ele já tinha me convidado, mas eu já tinha dado aquela... Mano, nunca mais volto pro Brasil. Já tinha dado uma resposta assim. Foi esse que foi Sim. o problema. Se você não tivesse falado nunca mais, de repente você nem aqui antes, tava. O negócio foi que você falou nunca mais. Verdade. Esse Aí que é o quando perigo eu voltei, cara... do Quando eu crente. voltei, assim, o Isaac virou para mim no primeiro dia. Ele falou assim, cara, hoje tem uma reunião lá na igreja, que é tipo célula, que a gente faz, um grupo assim. Pô, você topa aí? Vamos. Vamos, pô, tô aqui, quero conhecer, quero passear. E chegamos lá. Quando eu chego, ela estava cantando. Aí quando eu olhei para ela, aí, cara, me veio uma convicção assim, mas muito forte, uma voz muito alta, e falou assim, você vai casar com essa menina. Sério? Aí deixa eu fazer um adendo aqui, né? Que as pessoas fora, né, do meio cristão, elas ficam assim, porque não existe homem não quer compromisso. É o lugar errado que as pessoas estão procurando, né? Que fonte Porque... é essa, né? Que isso fonte aí. é essa, isso? E aí as mulheres, né, tentam fazer coisas assim, enfim, para conquistar homem, mas, cara, Deus tem propósito com a vida da gente, né? Então, olha isso, a Queijo escutou a voz de Deus, Theo também escutou a voz de Deus. Uma história parecidíssima. Muito, Eu não né? sabia Eu da não história sabia que- também desse detalhe de vocês, não, cara. Então é muito legal isso, a gente dá essa ênfase. Cara, isso é muito legal, porque Importante assim, mesmo. não era uma situação que eu estava procurando. Mesmo Sim, caso comigo. E na hora que Deus me falou, cara, meu primeiro pensamento foi, tá maluco? Nem vou ficar aqui. Eu vou É, embora daqui a pois 2 é. semanas. Que bom que tem dois para testemunhar isso, né? Vamos falar que não, isso aconteceu com o Theo. Não, olha aqui, Deus os faz. dois, É. Deus faz. Que maneiro. Eu falei, cara, não, pô, tá maluco, tô vivendo o meu sonho. Gente, a minha vida era maravilhosa. A minha vida é maravilhosa, assim, mas bem. naquele Consertou pensamento... rápido. Na sua cabeça, naquele tempo, não tinha o que mudar. Não tinha Tava o que tudo mudar, certinho. mano. É isso Aí eu aí. falei, Aquela assim, história, né? Adão no Éden, de boa. Era isso. Chutei até a cadeira. Aí eu falei assim, cara, pô, eu sou missionário, eu viajo a América Latina inteira,
pô, tô abrindo igreja, tô treinando gente, pô, tá dando certo, tava ficando mais conhecido no circuito ali que eu frequentava e tal. E o queijo, só um adendo, ele é muito movido assim por projeto, né? Então ele estava num projeto, eram 2 projetos, era o projeto da vida dele, aquilo ali, e o projeto da vida dele com Deus. Então assim, realmente, né, ele estava num período muito muito positivo. Entendi. Assim. Aí na hora assim eu falei, cara, não faz sentido nenhum, pô. Faz sentido nenhum. Aí beleza. E uma coisa que em missões, igual eu falei assim, né, eu já fiz muita coisa de missões, de evangelismo, de estratégias diferentes. Tá? Uma das coisas que mais funcionou para mim foi vídeo. Aí nisso, quando eu falei com o Isaac e tal, o Isaac falou, pô, cara, dá para ganhar um monte de dinheiro com isso. O pessoal aqui trabalha, faz vídeo de casamento, tudo faz vídeo. Pô, vídeo de casamento é chatão, essa parada. Como é que é? Ele, não, cara, vou te apresentar uns amigos e tal. Ah, não, legal, bom saber. Lá, se precisar de uma coisa lá fora, eu vou fazer também. Aí, beleza, passou isso. Passou essa situação da igreja, Deus falou comigo, eu fiquei meio estranho assim. Não, cara, não sei. Tá bom. E aí, pô, uma presença de Deus. Fui fazer essa questão da minha família. Fui para Minas. E aí, para quem não sabe, do Rio para Minas é uma viagem de 8 horas. Então, tô eu no ônibus assim, cara, não consigo dormir e tal, não conseguia dormir. Cara, e agora? Que eu vou... Meu Deus, que é isso, cara? Que situação é essa? Que você está me arrumando? Pensando nela. Não, pensando em tudo essa... Não, cara, eu era só... Ele de verdade ele não é emocionado. Então, assim, ele recebeu essa direção, mas era tanta coisa envolvida que eu era a menor parte. Porque assim, cara, pô, é uma igreja, mano, em Bolívia. Entende? São pessoas que você está treinando, são relacionamentos. Não é uma coisa fácil de você pegar. Não é porque estava muito ruim, não era que estava ruim lá e eu estava, quero sair. Joga tudo para o alto fácil. Não, pô, eu estava me amarrando. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Deus, que parada é essa? Aí, nessa viagem, eu lembro até hoje, eu estava naquela parte de Itaipava, chegando em Juiz de Fora, assim. Mano, Deus veio muito forte, assim, uma convicção, uma voz muito forte. Falei assim, eu já te mostrei com o que você vai trabalhar, a mulher que você vai casar e a igreja que você vai servir. O que mais que você quer? Que isso, cara. Aí depois disso eu falei, não, agora mais nada. Então, desculpa aí, né? Não, e teve a palavra de conhecimento também. E a Isaac também tinha dado uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, que é uma profecia, né? Que as pessoas falam profecia também e tal. Aí ele me deu essa palavra de conhecimento, que era uma palavra muito diferente, só que ela respondia uma oração que eu fiz em janeiro, e isso era quase que outubro. Só que na hora que ele me falou, fez maior sentido, ele faz sentido. Aí na hora que não faz não, pô, vamos orar. Fez maior sentido mesmo. Aí eu, não faz não, pô, vamos orar, deixa eu orar esquivar. Aí nessa parte no ônibus, Deus me relembrou tudo isso. Eu falei, não, então é de Deus. E aí foi que eu decidi ficar. Eu falei, mano, então tá bom. Aí eu já mandei mensagem pro pastor, pros pastores e tal. Aí na hora que eu mandei, eles ficaram chateados. Mas a gente sabia que Deus estava fazendo alguma coisa e tal. A gente tem relacionamento até hoje, a gente se fala. Todo mundo me manda mensagem até hoje e tal. Então, quando tu está andando embaixo de uma palavra, você está ouvindo a voz de Deus correspondendo, e eu estava falando isso com uma pessoa esses dias, quando você está numa bifurcação, você precisa tomar uma decisão imediatamente que vai mudar o curso da tua vida. Deus nunca vai deixar de te falar o que é preciso fazer. Né? Então ele vai falar, já aconteceu isso comigo, eu estava num lugar e eu ou ia para minha zona de conforto ou eu ia para minha arriscar. E a minha zona de conforto era muito conforto, era muito bom. E eu perguntei para Deus, eu vou para minha zona de conforto ou eu arrisco? 5 minutos depois uma pessoa aparece e aí começa a conversar comigo e aí começa a contar a história de Esther. E aí ele falou, poxa, nem... Aí não, ele falou assim, graças a Esther ter arriscado a vida dela, ela salvou o povo hebreu. Aí ele me olhou e falou, eu nem sei por que eu estou te contando essa história. Você entendeu? Aí eu assim, Nando, querido... Eu estava perguntando isso para Deus agora e foi o que eu fiz. Eu saí, não fui para minha zona de conforto e fui arriscar e é por isso que eu tô aqui hoje. Então Deus, ele sempre é legal assim daí fazer nesses assuntos porque assim sempre Deus vai falar. É verdade. Tem situações que não, tem situações que são escolhas nossas que não vai interferir no amanhã, né? Então Deus não vai falar e vai deixar você escolher, mas quando são situações extremas, mudar de país, mudar de igreja, casar, exatamente. Coisas muito pontuais e muito definitivas, né? Pra vida. A gente, e um legal que, nossa, assim, é que
quando eu fiz essa proposta para casar com ela, eu não conhecia ela, né? Então eu não sabia quem é, tipo, que era. Ele Lógico que eu tinha uma muito em ideia. Deus, assim. Eu tinha uma ideia fofo. que era uma pessoa forte de caráter, decidida, tem um talento Vulgo musical. grossa. Não, Entendeu? Grossa, não sabia falar com ninguém. Olha, gente, eu fui assim, amassada pelos meus pastores porque eu não sabia falar, não sabia interagir. Então, assim, Nossa, amassou bem, hein? Porque Nossa, ela tem uma pô. simpatia. não, então, eu sempre fui muito de pessoas, eu sempre amei pessoas, mas eu não tinha uma assertividade na minha comunicação. Foi uma coisa que eu precisei realmente trabalhar muito. Então, quando ele fala da força de caráter, é porque, assim, meu apelido era Vic Voadora. Você lembra disso? Meu apelido era Vic Voadora, porque, assim, a pessoa perguntava, eu respondia na lata, assim, eu não tinha... Literal. Sabe? Era uma coisa assim, sabe? E a gente tinha... você vai chorar ou rir? Tá Tanto nele? Não, faz. então, aí todo final de semana era um gabinete com alguém que eu tinha que pedir perdão e explicar que eu não queria dizer aquilo, que não era por mal, por causa da minha... eu era um neném, eu tinha, 18 anos, 19. Eu tinha 19 anos, mais ou menos. Foi. Mas aí o que acontece? Enfim, fecha parênteses. Foi ele que te amassou, assim, bastante. Não, Pastor eu fui mesmo. sendo trabalhada Foi um processo mesmo. mesmo, né? Nesse período. Então, mas foi uma coisa assim que, igual eu falo com os meus... Eu nunca orei pela minha esposa, assim. É lógico que eu orava, mas não era tanto. Isso, sendo bem sincero. Sim. Nunca fiquei muito tempo orando. Ai, Deus, guarda... Eu orava assim, Pai, guarda ela onde quer que ela esteja. Proteja a mulher que o Senhor tem para mim. Só que eu orei muito pela família. Porque eu falei Legal. assim, cara, eu quero um casamento em paz. Eu não quero ter problema com sogro, com sogra, com cunhado, com o periquito do cachorro. Deus ouviu, hein? Então, Porque cara... que família maravilhosa, né? Muito, Não, meus muito. pais, eu não amo posso seus reclamar. pais, Eu não cara. posso Aí eu reclamar. falo assim, cara, eu sou o primeiro amigo do meu sogro e da minha sogra. É verdade, depois que eu literalmente. conheci ela. Então eu sempre falo, cara, não, cara, você entrou no pacote. Eu não fiquei Olha aí, amigo ó. do meu sogro por conta dela. Não, Sim. verdade. Casei com ela por conta do que eu sou amigo do meu sogro. Que legal. Então, aí essa questão a gente foi sendo muito real e a gente acredita muito na palavra de Deus. Então, e a gente paga caro, a gente coloca a nossa vida à disposição disso É mesmo, verdade. para ouvir essa palavra. Teve uma vez, no início do nosso casamento, e eu vim para o Brasil com um sonho, uma força de vontade, e é isso. Um violão e um sonho, que era Não tudo que tinha ele tinha. dinheiro, não tinha nada, Caramba. a família não me bancava, ninguém me bancava. Aí eu arrumei um trabalho, eu morava em Itaipuaçu e trabalhava em Santa Cruz, que é tipo assim, Longe pra caramba. 2 pontas do Rio de Janeiro, para quem não conhece. E aí estamos trabalhando, ia casar, nessa época ela já tinha me dado sim e tal, ia casar, tinha que fazer dinheiro e não sei o quê. Aí chegou uma fotógrafa, chegou uma pessoa que a gente trabalhava e me fez uma proposta. Falei assim, cara, você tem um olhar, você também é muito artístico e tal. Vai para Barra, se muda para Barra, que você na Barra eu consigo te pagar. Gente, isso assim, 8 anos atrás. Aí ele falou assim, consigo te pagar R$5.000. Você vai pagar 2 de aluguel, você vai viver bem. Da Barra já tem uma condução para o trabalho, você não vai gastar. E fora esse contato, network, Sim. né? Que as pessoas que aí, conhecem. cara, quando ela foi falando, meu olho foi enchendo. E eu fiz. Missionário, Eu falei duro. assim, gente, deixa eu fingir costume. Aí eu entendi. Deixa eu fingir costume. Mas por dentro de mim eu tava assim, gente, R$5.000. Muito Morar bom. Hoje esse é o preço do azeite no mercado. Aí eu falei, gente, aí eu cheguei em casa, mandei mensagem pra ela, falei assim, Vitória, cara, olha só. Vamos mudar de vida. Vai dar certo. Nossa, Nossa, a gente vamos passou orar? muito perrengue, gente. Vamos orar só para Deus confirmar, mas é de Deus. É de Deus, pô. Aí começamos a orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa porta que o Senhor está abrindo. Nossa, glória a Deus, o Senhor vai mudar a nossa condição financeira. E tá. Glória a Deus. Aí ficou assim, uma semana orando, só agradecendo. Deus, pode Confiante. confirmar. Deus, estamos aqui, fala sim, só falar o seu sim que eu Tô pronto. Se você quiser, teus servos estão prontos. Nada, mano, nada. Aí olhamos um pro outro e falou assim, amor, Não senti ainda. Você sentiu? Deus. Também não. cara, se Deus não confirmou, é não. Silêncio. A resposta tá aí. Aí eu falei assim, amor, cara, e aí? Ela, não, vamos acreditar. Aí eu cheguei lá, né, fui pra fotógrafo explicar com todo... então, sabe o que acontece, cara? A gente orou a Deus.
Eu pensei bem. Muito obrigado pela sua proposta. Mas, pô, não é o time, não é... A gente está com outros projetos musicais que a banda tá Gente, e essa é uma, porque a loucura é assim, nenhuma proposta financeira que nós recebemos ao longo desses anos era de Deus. Caramba, Nenhuma. sério? E aí a gente E já brinca, foram eu brinco, eu propostas, falo meu assim, amigo. Que isso. cara, coisas assim, grandiosas. E não tinha porquê, assim, dizer não. Uhum. E aí o Espírito Santo vinha e falava, não é isso que eu quero. A gente passou por diversas situações assim. E eu até brincava, né? Mas eu parei de brincar com isso, porque é uma declaração muito forte, né? Que eu brincava, ai, gente, Deus não quer que eu tenha dinheiro. Eu brincava assim. Aí um dia eu parei, não, tá repreendido, não é bem assim, né? Não Isola, vou- aqui, ó. Bate na madeira Bate- não, porque o menino tá gravando. Mas assim, a gente realmente teve muitas situações propostas e que não era propósito. Aham. Porque assim, se a gente fosse mover por proposta, a gente esquece o Ah, e propósito, que é saber o que é discernir mais isso importante. é muito poderoso. E assim, essa coisa da zona de conforto, né, que é o maior desafio. Ah. Então a gente estava numa zona de desconforto, a gente estava muito desconfortável, a gente tinha acabado de casar, a gente estava aprendendo a lidar com dinheiro. O brasileiro, ele não vem de casa Conhecendo. Pois bem é. educado financeiramente, a realidade é essa, que esse é um problema da nação, né? Aham. Para muitas pessoas, não vou falar que é um problema 100%, mas é um problema. E a gente realmente não sabia o queijo vindo de uma realidade de missões. Eu era uma criança. Às vezes, eu olho e falo, gente, eu era uma ameba, eu tinha 18 anos, eu não sabia conversar. Não, eu tô falando assim, eu tô sendo muito franca, gente. Aham, Assim, sim. é como eu me vejo naquela época. Não Naquela consigo época. imaginar, porque eu conheço ela agora, né? Não consigo imaginar mesmo. Por quê? Não, porque toda espontânea, né? Não, Falando. eu sempre fui muito comunicativa, mas assim, a comunicação, ela falhava realmente nessa questão. Então a gente estava nessa zona de desconforto, de aprender o que era a vida, né? A gente estava num ministério que a gente era apaixonado, a gente vivia realmente algo que a gente não queria abrir mão de jeito nenhum, mas a gente não tinha dinheiro. Então a gente ficava, cara, como que a gente vai fazer isso acontecer? Porque para viver a gente precisa de dinheiro, sabe? Era uma Sim. coisa assim, era um Não é fácil desafio. não, pô. E assim, porque assim, eu era a questão da tratativa e eu não tinha ainda uma profissão. Olha que loucura, eu fiz faculdade de comércio exterior. Não me formei, obviamente, porque eu não sei o que eu fui fazer lá. Até Ah, hoje. começou por quê? Porque eu queria. Eu não sei explicar, eu era uma meba. mas as pessoas tomavam essa decisão muito cedo, acho. Eu queria, né? Eu tinha um sonho de Viajar. fazer uma faculdade, viajar Aham. e ser. Eu tinha uma ideia de mim, assim, executiva. Eu tinha uma ideia executiva de mim. Entendi. E eu não sei de onde que eu tirei essa ideia. Na verdade, eu sei, né? Ao mesmo tempo que eu sempre fui muito artística, eu sempre fui muito resoluta, bem decidida. Entendi. Meu pai brincava, falava, você tem que ser advogada por causa do seu jeito, das coisas. Eu sempre fui muito assim, sabe? Eu não brincava de boneca, eu brincava de escritório. Então, acho que eu tinha uma coisa assim. É uma coisa muito doida, Eu era muito... Imagina. Parece engraçado, mas é realmente. Tipo, a minha brincadeira era essa. Não, eu sou secretária, ou eu tô na... Era assim. E aí, quando eu acabei o colégio, eu queria muito entrar na faculdade. Eu tava com muito desejo, assim, de ser alguém. Eu tava numa crise mesmo de identidade minha, que eu queria muito entrar logo numa faculdade. E eu conheci uma pessoa e ela me ajudou a fazer um estágio. Então, eu trabalhava numa empresa de importação e exportação. Na verdade, era mais de exportação. E, assim, eu tenho tanta pena daquele chefe que eu tive, porque eu só fiz besteira. Eu não era... Sabe? Olha, gente, sério. Planilhas assim, e planilhas. às vezes, eu Cara lembro dele. dele e eu penso, Senhor, coitado desse homem, o tanto que ele passou de perrengue na minha mão. Porque eu trabalhava, assim, com logística de container, gente. Caramba. Que responsabilidade. Então, assim, eu tinha uma baita de uma responsabilidade e eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali, apesar de eu ser uma estagiária e eles estarem me ensinando, eu não tinha aptidão para aquilo ali, porque eu era completamente artística. Então, assim, foi uma coisa que eu decidi e como eu sou muito decidida, eu fiz acontecer. Só que aí, nesse meio tempo de acontecimento, eu fui entendendo que, cara, eu não tô apta a fazer isso. E eu não quero fazer isso. Então, se eu não sair daqui, eu vou dar um prejuízo milionário para esse coitado que me deu essa oportunidade. Sim. E eu falei com ele, eu falei assim,
olha, eu tô muito grata por estar aqui, mas eu não posso estar aqui. Uhum. E nisso, o Pierre torando, e música, e banda, e aquela coisa de maluco. E eu pensava, não, peraí, o que eu preciso? O que é isso? Aí foi aonde eu entendi que... Porque a Vicky entrou na banda, depois a gente já estava tocando, a gente já estava na estrada. Né? Exatamente. Eu acho entrei legal, um pouco assim, depois. que quando a gente vê hoje a nossa vida, a gente vê o que a gente... como a gente foi apanhando no caminho e ajustando, hoje, então, assim, hoje a gente ajuda muitas pessoas nessa questão de, cara, não, calma aí, respira, calma, não toma essa decisão. Então, o que a gente errou, hoje a gente pode olhar para as pessoas que estão à nossa volta e falar, cara, pô, não erra não, mano. Não erra isso. Eu já fiquei preocupado em tomar uma decisão só pela questão, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter uma profissão. Cara, você não precisa de uma profissão, você tem que aprender a trabalhar. Pô, vai experimentar, né? Com uma idade tão novinha. Hoje, tipo assim, a gente vê Deus fluindo e agindo através de nós, ajudando muitas pessoas a descobrirem um destino. A gente estava falando sobre isso hoje, que tinha uma pessoa me perguntando o que é propósito, o que é dom, o que é talento. E eu acho que se as pessoas tiverem isso definidos na mente delas, fica tudo muito mais fácil. Claro que às vezes não vai descobrir tão rápido, foi o meu caso também, eu demorei na caminhada, mas a igreja serve para isso também, né? A gente descobre nossos dons na convivência, né? E as pessoas acham que tem que descobrir aquilo pro qual foi chamado, para que então comece a fazer algo. É o contrário, Vai servindo que você fazendo. descobre. Porque normalmente são as pessoas que percebem, não é isso? Não é a gente que percebe. A gente vai percebendo porque as pessoas vão percebendo, vão identificando, pô, você tem talento para isso, você é boa nisso, né? As pessoas vão percebendo. Então, inclusive, minha dica que eu dou para as pessoas, quando eu falo assim, eu não sei qual é o meu chamado, não sei para sei qual dom que eu tenho. Fala, cara, vai servir. O que aparecer vai servir nas pessoas. Um pouco para ser fiel, né? A gente chama assim, a gente fala assim, não, acha um pouco para você ser fiel, que aí quando você for sendo fiel no pouco, você vai muito bom. Você vai entendendo, você vai entendendo. Então, assim, resumindo, para eu sair dessa parte da empresa, eu saí da empresa, né? E era esse período que a gente estava. Eu tinha acabado de sair de um emprego que eu ganhava bem na época. Aí eu tranquei a faculdade, porque, de fato, eu não tinha aptidão para aquilo. E aí foi nesse período que ele recebeu essa proposta e a gente estava, assim, muito mal financeiramente. Não era muito mal, mas não estava legal, né? Sim, não estava tão precisava, confortável. a gente precisava, por exemplo, a gente não tinha carro, a gente não tinha meio de transporte, então a gente andava de ônibus, a gente morava em São Gonçalo, a igreja era longe. Então, assim, tudo que a gente precisava fazer, a gente gastava muito dinheiro. Então, chegou nessa hora que, assim, propósito ou dinheiro? Sim. Entendeu? Chegamos nesse momento, propósito ou dinheiro? E a gente nunca abriu mão de escolher o propósito. Nunca. Por mais que a gente passasse os perrengues que fossem, a gente nunca abria mão, porque eu olhava e pensava assim, cara, eu vou me arrepender muito mais de não ter feito o que eu nasci para fazer. Excelente. Eu vou ficar muito mal se eu olhar para trás e pensar, eu não estive com as pessoas, eu não ministrei, eu não servi, eu não trabalhei aquilo que o Senhor me deu para trabalhar. E é muito interessante a gente falar sobre essa questão da descoberta do destino, porque a gente ficou 5 anos em Friburgo estudando e entendendo como que funciona o chamado dos 5 ministérios. A gente começou a ajudar, né, nossos pastores a proporcionar um ambiente para que as pessoas aprendessem a liderar, para que as pessoas entendessem quem elas eram, qual que era. Por exemplo, tem gente que não sabe qual que é o ministério dela. Ela não sabe se ela é um profeta, se ela é de ofício, né? Falamos de ofício. A pessoa não sabe. E eu sempre brinquei assim, eu falava assim, gente, qualquer um que chegasse até nós para discipular, era assim, qual que é seu temperamento, qual que é seu disco, porque eu preciso saber o seu comportamento, e qual que é o seu ministério. Como assim, qual que é o ministério? É a minha dança. Não. Você é apóstolo, você é profeta. Não sei. Aí a gente trabalhava em cima disso com teste, porque hoje em dia tem o Descubra Seu Destino, do Michael Brugdo, maravilhoso. Porque você faz uma série de testes e ele vai te ajudando, vai te guiando para você entender qual que é o seu chamado. E aí, depois que a gente chegava com essa pessoa, entendia qual era o chamado, agora a gente vai trabalhar você. Você é profeta? Então, peraí, que eu vou te botar na área que você precisa. Muito legal. Porque eu falava assim, gente, se eu sou, não sei se vocês vão entender, mas eu falava assim, né? Se eu recebo a carta de Hogwarts, a primeira... Carta de Hogwarts, pra galera saber. Eu sei. Agora eu tô eles. Mas não que eu seja fã, eu não gosto. Não é, Mas porque é da minha época. O que acontece? A carta de Hogwarts é a carta que Harry Potter recebe
E diz a carta que diz que ele é um bruxo, né? Porque até que, então ele não sabe que ele é um bruxo. Eu sei bruxo. que ao dizer que eu não gosto, nesse momento eu estou sendo crucificado cancelado. Por muita gente. Inclusive por mim, tô chateada. Brincadeira. A outra metade já cancelou ela, que eu ela fiquei gosta. boiando, eu nunca assisti Harry Potter. Então, o que acontece? Não, mas ele a questão é o Deixa seguinte. eu concluir, meu anjo. Você tá puxando pro Harry Potter. Eu só Conclui. Eu vou me vingar, você sabe. Vai chegar meu momento de fazer a mesma coisa. Só pra concluir. Eu vou concluir, e na hora que eu ia concluir. Sim. Que a carta é algo assim muito desejado, é isso? Isso, não é sobre isso. É assim, você recebe a carta. Qual que é a primeira coisa que você tem que comprar? Você precisa da sua varinha. Então você precisa usar a sua varinha. Então as pessoas não sabem nem o que o profeta faz. A pessoa não sabe o que o apóstolo faz. Não, mas eu sou um mestre, como assim? Então a gente começava a trabalhar as pessoas naquilo que elas nasceram para ser. Entendi. E a gente conseguiu, de alguma forma, acelerar um pouco esse processo, porque tem gente que fica a vida inteira sem saber qual que é o seu ministério. Verdade. Uhum. Então, assim, a gente realmente encontrou ferramentas para isso e foi nesse momento que eu entendi, cara, eu não sou uma auxiliar, agente de exportação. Eu tenho algo dentro de mim e a minha vida é ministerial e eu não vou abrir mão do ministério. Eu nasci para ser uma pessoa ministerial. Uhum. Existem as pessoas que não têm essa coisa, né? Mas para mim, isso ficou muito claro. Inclusive, exercer o seu ministério no seu ambiente de trabalho. Com certeza, mas no meu caso, não era aquilo. Não, e foi super assertivo, porque quando você, por exemplo, enfim, falou assim, cara, é isso que eu vou fazer na vida, a primeira música que você gravou já foi uma coisa doideira, né? A primeira foi Meu Lar, não foi? A primeira foi que eu gravei, né? Isso, que você gravou. Isso. Foi Meu Lar e foi num período assim extremamente decisivo da nossa vida, porque a gente estava para casar. E eu estava nessa crise, tipo, eu não tenho casa, eu estava trabalhando com exportação, eu queria viver do ministério, a gente não tinha ainda perspectiva nenhuma. Uhum. E aí foi onde o Espírito Santo cantou para mim. Na realidade, eu senti de cantar para Deus, né, que minha casa era ele, porque eu estava em crise. E eu falei, beleza, eu não achei minha casa, porque a gente estava procurando uma casa. E eu comecei a orar e cantar, minha casa é você é o meu lar, é onde eu quero estar, beleza, eu não achei casa, então eu tô em Deus. Uhum. E aí foi onde eu senti o Espírito Santo cantar para mim, não, pera lá, você que é minha casa, eu quero estar onde você está. Então essa é a mensagem da minha vida, assim, foi isso que virou uma chave na minha cabeça e me fez entender que eu nasci para isso, eu nasci para estar em Jesus e fazendo as coisas que Jesus me propõe. E aí isso a gente, graças a Deus, a gente estava extremamente alinhado, porque ele é totalmente ministerial. Então, assim, a gente é uma família ministerial, ponto. Assim. Não importa o que aconteça, por mais que a gente suba, desça, vá para frente, vá para trás, a gente é uma família ministerial. Né? Muito maneiro, cara. E muito maneiro, assim, eu acompanhando, agora tirando o lado de ser esposo dela também, né? Mas, assim, eu como uma pessoa olhando de fora, a gente foi vendo isso se tornar não só uma canção, mas se tornar uma mensagem, um estilo de vida. Porque, fora a questão da juventude, né, que nessa época ela já estava ali com 20, 21. Então, assim, olha quantas propostas, quantos caminhos poderia ter escolhido, poderia ter mudado, desistido no meio do caminho. Então, assim, eu fui acompanhando a Vitória, mulher, né, escolhendo viver essa mensagem. Então, hoje, é lógico que a gente não acredita que nós somos uma metade do outro, não. Nós somos completos, que a gente se junta. Sim, perfeito. E não é minha responsabilidade fazer ela feliz, nem a responsabilidade dela me fazer feliz. Então, desse ponto de partida, então, hoje nós somos pessoas que a gente tem muito essa convicção de quando a gente escuta Deus falar alguma coisa, a gente se compromete com aquilo. Então, a gente não se arrepende das coisas ruins que aconteceram, como a gente também não tem uma overdose de alegria pelas coisas boas que aconteceram. Está tudo no processo da obediência. Sim, perfeito. Então, tem gente hoje que, às vezes, ela é ferida com a igreja, ou ferida com X, ou ferida com Y. É porque, se a gente voltar no processo, em algum momento a decisão foi sobre o que é benéfico para mim,
do que o que Deus está falando comigo. Verdade. Então, a gente vê até em ministério, pessoas que são feridas, chateadas, tudo isso, às vezes nem... Hoje a gente vê que aumenta cada vez mais o nível dos desigrejados, né? Então, às vezes, é lógico que cada história é uma história e tudo isso, mas nós, como um casal e como indivíduo, como família, a gente tomou uma decisão. Falei assim, cara, obedecer, ainda que doa, ainda que me faça chorar, e foram várias, 80% das vezes a gente obedeceu chorando. Obedeceu assim, cara... Ir para Friburgo Deus, foi... eu não queria, mas eu vou. E hoje, assim, a gente conta os nossos erros e acertos, assim, cara, pô, eu aprendi. Eu honro os caras que passaram na minha vida, eu guardo o que eu aprendi de bom e o que eu aprendi de ruim, o que aconteceu de ruim, deixa pra lá. E mas a gente acaba aprendendo com isso também. Né? Então a gente foi vendo, a gente foi acompanhando, e a Vitória, em todas as canções que ela foi cantando, assim, que a gente foi crescendo e tudo, é parte desse crescimento, dessa experiência. Então a gente não coloca para fora em arte, em música, ela não coloca a letra para fora de uma utopia. Ai, quão lindo. Então, por exemplo, assim, porque eu não estou para condenar a música de ninguém, a arte de ninguém, mas assim, quantas pessoas a gente vê cantando, né? Ai, te entrego tudo, vou queimar a minha carroça, vou fazer um churrasco dos bois da minha família, toma minha herança, toma meu... Aí na hora que passa um problema, pô, não dá. Então, às vezes, essa incongruência, né? E uma coisa que a gente tem muito sério em nós, assim, nós somos muito francos, nós dois, nós somos muito francos, muito abertos mesmo. Mas uma coisa que a gente leva muito a sério é assim, a mesma boca que libera uma palavra de compromisso de horário é a boca que vai orar pelo surdo para que ele escute. Isso. A mesma boca que fala assim, cara, eu vou fazer isso, é a boca que vai orar para que o cego veja. Então, cara, uma coisa que a gente aprendeu muito com o Randy, se eu não honro os compromissos pequenos que eu assumo, como que vou honrar e como que vai ser? Isso é Você muito vai poderoso. declarar uma cura, né? É isso aí. Cara. Eu estava falando ontem sobre isso com a equipe aqui. Da gente ser muito intencional com tudo que a gente tem, com tudo que a gente faz, inclusive com relação ao horário. Porque o brasileiro tem mania de marcar início de compromisso e não marca final. Né? Boa. Acho que, não sei se é brasileiro, mas carioca Mas tem que é assim. marcar de final, eu tô brincando. Não, e mesmo assim, não tem essa marca o início cultura. e ainda tem 15 minutos de tolerância. Isso, pois é. Porque às vezes, acho que a gente tem que ser intencional com tudo, porque isso tem a ver com gerenciar os recursos que estão na minha mão. Exatamente. Então, por exemplo, eu marquei um compromisso com queijo tal hora. Esse horário não é mais meu, é dele. É dele. E se eu me atraso, eu estou tirando um tempo que agora é dele. Eu estou pegando para mim, seja para quem for, né? E aí tem a ver com intencionalidade em tudo. Eu estava até lembrando que uma vez tem um conhecido meu que sempre que a gente orar pelas refeições, quando 3 horas de ele oração. orar pelas... Isso aí. Abençoa a África. O cara que Islândia. colheu... As mãos. As cara. mãos do cara que colheu, que não sei o quê, o animal que deu a sua vida para que hoje pudesse. Assim, era uma oração gigantesca. E no final, quando acabava, a gente já nem queria mais comer. A comida já tá frioda. Pois é. Eu acho que intencionalidade no que a gente faz é muito poderoso para tudo, porque E a normalmente. gente só precisa dar graças, né? Isso. Pai, obrigado por esse alimento, pela mesa, nós juntos aqui. E Não, vamos. direto né? eu vou comer. Onde você falou assim, pai, obrigada. Porque, né? Agradeci. E já vou comendo. Uma vez, isso foi na Escola do Clamor. Jorjão, figuraça. O primeiro da fila sempre era a pessoa que orava. Aí fala, Jorjão, ora aí pelo alimento. Ele fez assim. E vamos Meu lá. Deus. Vambora. É engraçado, é na casa deles. Na casa dos pais dele. O pai dele é pastor também, né? E aí eles ficam brigando, não, ora você, ora você, ora você, ora você. Aí ficam brigando 5 minutos. Daí quando eu vou orar é assim, Senhor, obrigado pelo meu alimento, amém. Acabou. Ou seja, não tem nem porquê. Eles ficam brigando pra Mas orar. intencionalidade. Quando eu entendo assim, é para fazer o que agora? Vou fazer isso que eu tenho que fazer agora. É tipo assim, ministre sobre alguém. Senhor, obrigado, porque isso aqui é incrível. Cara, ministra alguém. Vê o que Deus está te falando, ouve e fala. Cara, que sobre a sua vida, declaro isso. Deus está falando isso. E acabou. E vão para a próxima, né? Tipo, não tem problema de você ficar em silêncio. Isso. Isso não é errado. Não, até porque é importante ouvir também, Exatamente. para saber o que fazer, né? Uma coisa que a gente, nessa objetividade nossa, assim,
uma coisa que Missões trouxe muito para mim é essa questão de praticidade. Então, cara, tem coisa que é firula, é o processo, é mais sobre a pompa do que... O que é necessário. Não, isso daí não é importante. Tipo, não, legal, quer fazer, faz, mas, pô, isso daqui que é importante. Sim. Então, nesse processo, até, por exemplo, assim, eu acho muito engraçado da Vitória compondo, por exemplo, ela tem pouca facilidade para compor, né? A Vitória pega uma bula de remédio e faz um osso. Eu dei exatamente esse exemplo. O Sami que teve aqui na mesa aqui, um dia desse, ele falou, dá uma bula de remédio para ela vai cantar, pô, lindamente. Falaram mesmo, é verdade. Exatamente, o exemplo da bula de remédio. Ninguém tem esse vídeo não, né? Eu compus realmente, eu Foi cantei realmente uma bula de deu, remédio. foi. Só que assim, cara, nessa parte de composição, ela é muito atenta no quesito, por exemplo, de rima. Ela é uma pessoa que gosta, é um estilo dela, né? Que eu não gosto muito de rima e tal. Só que até nessa questão, não é que ela dá muita volta para compor e dá firula para chegar e dizer, te amo, Deus. Não, pô, vai direto. Isso é um relacionamento, é intimidade. Sim. Então, assim, pô, vai saber o que está fazendo, por que está fazendo. E até sobre isso, com o Sami que também estava lembrando de quando a gente escreveu a Sala do Banquete, que foi assim, lembra? Eu acabei de postar ela, inclusive, a gente cantou ontem. Ah, que maneiro. Sim, isso aí. Você fez com o Sami ontem, né? Lá no Glaucio. Caraca, Glaucio e Thiago, amo vocês, saudade, cara. Tem que ir aí ver vocês. Cara, a igreja tá linda lá. Né? Eu lembro, eles estavam um tempão num salão e tinha um salão gigante do lado, inacabado. Eu falei, Glaucio, você tá maluco? Vai do jeito que tá, vai do jeito que dá. Eu tinha estranhado o espaço, porque eu já fui lá algumas vezes. Sim. E eu falava, gente, eu já vim aqui, mas o lugar tá completamente diferente. Aí eu fui entender que era realmente. Onde hoje é o mudou, Kids, era o salão principal deles, né? Mas você tava falando da sala do banquete. Isso, que a gente tava viajando, que eu tava lembrando, que se eu não me engano foi isso. A gente tava numa trip dessa que era muito correria. Foi Fortaleza. Foi Fortaleza mesmo, então isso aí. Então acertei. Foi Fortaleza. E eu lembro que a gente aproveitava qualquer tempinho para descansar, porque a gente não parava. A gente tinha acabado de ministrar e tinha alguém pregando. E falou, cara, vamos descansar um pouquinho, daqui a pouco a gente tem que ministrar de novo e tem que ir para outro lugar, né? E a gente foi pra uma salinha descansar. Nisso chega Isaac, com aquele jeito dele, delicado. Quer descansar, morre! Quer descansar, pô? A gente não veio aqui pra isso não, pô. Não, Rapaz, todo mundo com muita raiva dele, mas foi aonde essa música nasceu. Aí já botando desculpa, mas, cara, deixa o violão lá, não dá pra pegar. Ele foi atrás do violão. Ele arrumou Cara, o violão, valeu pô. a pena, porque a gente canta muito aqui na Lume. Eu adoro essa música. E foi assim, aí ele pegou um violão, o Sam que lembrou de um pedaço que ele tava escrevendo no voo. E aí eu falei, calma aí, já que vai escrever, eu vou no banheiro, tô precisando no banheiro, eu vou e volto. Aí nisso que eu fui no banheiro, eu voltei com uma frase, aí vi que com outra frase, e foi muito rápido assim a música, né? Saiu assim, cara. E aí depois a gente agradeceu, né? A gente começou muito chateado, porque a gente queria, tudo que a gente pensava era dormir, porque essas viagens a gente realmente, a gente não conseguia descansar. Não descansava. A gente não conseguia descansar. E aí, sempre que surgia uma oportunidade, às vezes, para deitar e não fazer nada, sabe? Para ficar morgando numa cadeira. A gente aproveitava. E ele não deixou a gente descansar. E aí, aquele negócio, né? O que a gente vai tirar da gente no estado que a gente está? Mas aí vem o Espírito Santo. Pois é. E aí, cara, eu costumo dizer assim, que é quebrado cortante, né? Quanto mais você tá incapaz, mais o Espírito Santo vem e faz. Quebrado que cortante. A gente não tem como. Eu tenho até uma pregação com esse nome, que é a minha premissa para tudo na vida. As minhas melhores ministrações, as minhas melhores composições, tudo que eu tenho assim de mais precioso e bonito foram de momentos onde eu estava quebrada. Foram nesses momentos que o Espírito Santo veio e me fez cortante para trazer mesmo algo do céu para ajudar as outras pessoas. Uma vez no carro com o Felipe Guimarães. A gente passando pela ponte de Niterói aqui e ele falando isso. Porque veio primeiro desabafar comigo uma situação que ele estava passando no momento, muito difícil, assim. Falou, cara, tem que tomar uma decisão, não sei o que eu faço. Aí ele falou, cara, pelo menos eu tô escrevendo mais uma música. Muito bom. Porque o Espírito Santo vem e faz, aí você não pode se gloriar daquilo, sabe? Isaac fala muito disso, que você não tem como você dar a glória pra si, não tem, porque você tá é impressionante, cara. Você tá num momento ruim, você depende. Eram todas as vezes que eu subi e falava assim, Deus, misericórdia, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Aí era a vez que a coisa mais virava. Porque não era eu ali fazendo.
Tipo, não era a minha força, entendeu? Sim. Eu não tava assim, nossa, eu vou subir, eu vou fazer, e eu vou... Não era assim, cara, se você não vier, eu tô frita. Se você não subir nesse púlpito, nesse palco comigo, vai dar muito ruim. Aí o Espírito Santo vinha, eu não precisava nem fazer força, aí chorar já não é difícil, né? Não, as pessoas acham que intencionalidade às vezes, tipo assim, vai ter que ter unção, tem que deixar fluir. Mas unção é capacitação, o significado da palavra é exatamente capacitação. O Espírito Santo nos capacitou, então eu tenho que ser intencional com aquilo que ele me deu e executar, e fazer executar uma habilidade que ele me deu, que o mérito não é meu, porque foi ele que me deu. Mas eu tenho que ser intencional e colocar isso em prática. Ficar esperando o momento certo, não. O momento é o momento que precisa ser feito. E foi o que ele fez lá naquela hora, né? Que tava todo mundo querendo não ser intencional em nada. Só queria dormir. E ele veio, não, cara, vamos compor, vamos fazer alguma coisa. Olha, e ele tem essa coisa intensa, né? Olha só quem tá aqui. Gente, a gente tem uma coisa muito maneira, a gente pode fazer alguma coisa aqui. Ele falando, poxa, Samick, Vic, tava todo mundo junto. E assim, até o Theo compunha. Então, assim, a gente tinha ali um time para fazer uma música. Era um green team, né? A gente tinha um time todo ali, mundo cantava cara, muito, todo mundo tocava muito, todo mundo tinha muito bom gosto. E o engraçado é que era assim... E todo mundo tinha referências completamente diferentes uns dos outros. Aí quando botava no um gostava de X, outro gostava de Y, outro gostava de A. E funcionava muito bem tudo junto, assim, né? Doideira, cara. Era muito maneiro. Realmente de um momento desse, assim, que ninguém tava... Deus une mesmo, né? E tu vê que cada um com uma característica, com os dons muito aflorados, mas funcionava, porque ninguém, pelo que eu vejo, não estava junto, né? Mas dá pra sentir que ninguém tinha o ego. Todo mundo sabia que era dependente do Espírito Santo, então a coisa flui. Muito parceiro. E eu acho que o mais legal também, acho que intrinsecamente, cada um de nós tinha o mesmo pensamento, de aproveitar o momento. Verdade. Vamos aproveitar, a gente tá junto. Isso aí. Pô, vamos aproveitar. Eu vou te falar, daqui a pouco, sei lá, aí a gente separa muito tempo, depois quando se encontra... É sempre maravilhoso. Cara, que maneiro, isso aí. Tal. E eu não sei se eu já falei, se eu mostrei, mas eu tenho aqui um monte de coisa gravada, de processos nossos, de composição, de produção, da gente ministrando em lugares assim. Eu vi recentemente que eu fiquei louca. Tem um dia que eu mandei para Isaac, eu mandei para o Felipe também, espontâneos, que depois viraram canções, assim. Que maneiro. Muito legal. Tem realmente muito ouro, né, porque era de verdade. Ainda até falando sobre isso, antes, né, de começar a gravar, a gente estava falando sobre isso. As pessoas estão cansadas do negócio plastificado, elas querem verdade, né, cara? É verdade. Isso daí nem vou entrar nesse assunto não, mas é isso mesmo. E dá para sentir, acho que foi tanto tempo da gente vivendo uma coisa tão formatada, o Instagram. Então hoje a gente aprendeu a ter esse filtro. Por isso que o que faz sucesso, que as pessoas gostam, é o que é de verdade. Isso é muito bom. Né? É identificação, pô. É identificação, é verdade. Não dá para fingir. É tipo assim, é igual você vai ver o sistema de educação. A gente foi treinado para ser uma máquina, né? Verdade. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Aí vem a inteligência artificial, quebra a perna de todo mundo. Aí qual que é a nossa luta hoje? É a gente se tornar humano. Então, tem um rapaz muito que eu gosto muito dele, que ele fala... me fugiu o nome agora. Mas ele fala um exemplo assim. Cara, um pintor pinta uma parede em 2 dias. Quanto tempo 2 pintores pintarão a parede? Aí fala, eu não sei, vai que os 2 são bons de papo. Aí leva 3, que eles vão ficar mais conversando que pintando. Você é carioca, então? Vai ficar os 2 conversando. Uma pessoa come um pote de pipoca no cinema em 30 minutos. Quanto tempo 2 pessoas vão comer? Não sei, às vezes 3 minutos. Um quer ficar, não, ele pega mais do que eu. A gente é tão treinado, não só no mundo, mas quando a gente vai olhar para a igreja, existe um estereótipo, existe um padrão, existe um negócio. Meu maior dilema era o seguinte, que eu nunca me preocupei muito com fisionomia, nunca fui uma pessoa muito vaidosa. Aí eu era roqueiro, então eu gostava do rock na adolescência, roupa larga, meu cabelo era aqui. Aí eu cheguei numa igreja pentecostal, me identifiquei, senti a presença de Deus. Aí eu chegava com uma roupa largona, um cabelo aqui, mas eu ficava deitado no chão, chorando, não sei o quê. Aí depois que eu fui descobrir que o pastor chamou toda a liderança e falou assim, se alguém falar alguma coisa desse menino novo que está chegando, sobre a roupa e o cabelo dele, vocês vão se ver comigo. É mesmo? Deixa ele quieto. Pô, que legal. E aí eu cheguei e tal. Comprou a briga dele. E ninguém nunca falava. Mano, uns 3 meses na igreja, ninguém nunca falou, ninguém falou nada.
pô, maneiro. Aí eu fui dormindo, Deus falou comigo, você quer ajudar essa igreja? Quer servir? Eu falei, pô, Deus, gostei desse povo, eu quero. Ele, então amanhã você vai cortar o cabelo e comprar um terno. Eu não consigo imaginar queijo de terno. Aí Deus falou assim, não, pra mim não muda não. Quero essas fotos. Pra mim não muda, mas pra eles é importante. Eu falei assim, então beleza. No outro dia eu fui lá cortar o cabelo. Que maneiro. Imagina o dia que ele chegou comprei assim na o terno. igreja. Rapaz, quando eu entrei, o pastor desceu do púlpito, no meio do culto. Emocionado. Porque ele acreditou no Cristo. Me deu um abraço que legal e tal. isso, né? Você vê como é que o Espírito Santo convence até uma pessoa já cristã, né? Porque ele não era assim um mundano que estava entrando na igreja, não. Você vê, o Espírito Santo direcionou ele assim, você quer ficar aqui? Então vamos honrar aquilo que funciona aqui, né? E se olhar friamente assim, o terno não é importante, mas era importante para eles. Exatamente. Entendeu? Olha muito legal. E honrou o pastor sem ele nem saber, né? Tipo, pois é, que legal. Muito maneiro. Então, às vezes a gente fica mais focado na questão do molde, questão dessa coisa assim. Só que, pô, e os relacionamentos, pô? Isso aí. E se importar com o que é importante para o outro, assim? A gente tem que amar o próximo. Mas como é que eu vou amar alguém se eu não me importo com o que é importante para a pessoa? Então, às vezes, cara, e a gente vai vendo, às vezes, hoje, essa questão do pensamento humanista, de o que é importante para mim, o como eu me sinto. Mas eu não concordo com o pastor. Pois é. Eu não concordo com fulano. Cara, você não tem que concordar. Não, O reino de Deus é reino, não é democracia. Sim. Então, é tudo do rei. Então, será que eu estou disposto mesmo a abrir mão da minha opinião, dos meus achismos? Deus, uma vez, eu fui para uma igreja no Peru, em Lima. E nessa época a gente tinha um ministério de louvor da igreja, tá estruturado, tocando Hilson, tocando várias musiquinhas maneiras e tal. Chegamos na conferência, os irmãos da Bolívia vão ministrar o louvor e tal. E aí, pô, subimos e começamos a tocar música. Worshipzão, pô, lindo, né? Aí eu olhei para a igreja assim. Aí eu, cara, a igreja não conecta, não tá vindo. E aí fecha mais o olho, faz cara de dor, empolgadão chora. E a galera nada. Cara, nada, não vinha. Tipo assim, cara, não fluiu. Não fluiu, descemos do palco e tal, não fluiu. Cara, não deu. Amém. Aí subiu um grupo local para tocar cúmbia. Que é cúmbia é um estilo de música que tem na América Latina. Típico aí, Aí, louvor, né? Nesse estilo de cúmbia. Aí começou. Tipo um gênero Aí começou a tocar. Mano, e eu não gosto, né? Então, começou a tocar. Cara, na introdução da música, a igreja começou. Que legal. As velhinhas começaram a entrar no mover. Tipo assim. E o mover da igreja lá. E velhinha sabe entrar no mover. Meu amigo, as irmãzinhas do coque, só que elas ficavam assim, ó. Elas ficavam balançando a cabeça. Meu amigo, mas numa velocidade. A cabeça vai rodar, meu amigo. A cabeça vai cair. Mas numa velocidade. E eu assustei. A dentadura voando. O quê? Aí, cara, eu assustei. Mas foi assim, Theo, foi o tempo de uma introdução, meu amigo. Tipo, 1 minuto de música. Ou seja, a galera não estava conectada na frequência. Isso, a identificação. Conectou. Aí, mas só que nessa época eu olhei, eu estava no fundo da igreja. Mano, a igreja era enorme. Devia ter umas 5.000 pessoas na igreja. Aí eu olhei e falei assim, Deus, com muita sinceridade no meu coração, sabe? Eu olhei e falei assim, Deus, é você? É você mesmo ou isso daqui é carne? O pessoal tá... porque dúvida, é o estilo de música. Meu amigo, mas foi assim, mas viu na hora. Que legal, cara. A voz dele assim, até hoje eu me emociono, que veio na hora e falou assim, essa é a minha multiforme graça. Uau. Aqui eu me movo assim. Que maneiro. Meu amigo, eu caí no chão, saí chorando naquele dia. Aí em missões eu aprendi, falei assim, cara, Deus não vai se mover da forma que eu acho que é legal. É isso aí. Eu acho legal ficar rodando no fogo, mas... Meu amigo, aqui é diferente. Aqui é apóstolo Paulo, cabeça, né? Meu amigo. O apóstolo Paulo falava... Como é que é, irmão? Fala que você fala melhor que eu. Eu não sei, nem sei de qual momento você... Não, o apóstolo Paulo fala lá em Êxodo, né? Oi? Apóstolo... fala lá em Êxodo. É que ele ia para os lugares onde as pessoas... Sim. Ele sempre... o Paulo... Eu sou fã eu sou fã de Paulo de verdade. Quando eu era criança, eu tinha uma revista em quadrinhos do Paulo. Pô. Nossa. Verdade. Era meu super-herói. O super-herói dele era Paulo. Qual mangá que ele lia? Não, do apóstolo Paulo. Uma vez eu fui com meus pais numa loja aqui em Niterói, na Juerp, na frente do Plaza Shopping, tinha uma loja ali. E aí
eu vi uma revista em quadrinhos do apóstolo Paulo, e eu era fissurado nas histórias do Paulo, eu comprei, pedi meu pai me deu. Mas o apóstolo Paulo tinha essa característica dele, eu chegava no lugar, ele observava, e aí ele via como ele poderia se identificar com aquele povo antes de falar qualquer coisa. Ele tinha isso, né? E eu acredito o seguinte, se eu chego numa igreja... Obrigada, amor, não deixou no vácuo, né? Vai ser Paulo em Gênesis, né? Se eu chego numa igreja já definindo como eu quero ser tratado, se eu me relaciono com Deus, já definindo como ele tem que me responder, se eu me relaciono com as pessoas, sabendo como eu quero que elas se relacionem comigo, assim, no sentido, tipo assim, eu quero ver essa resposta de Deus. Eu entro numa igreja esperando exatamente isso aqui. Eu não estou procurando Deus, eu já encontrei Deus e esse Deus sou eu. Isso. Eita, é verdade. Não é isso? Porque tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, né? Eu defino até como que Deus tem que agir na minha vida. Não faz sentido nenhum. Acho que faz sentido, eu vou me relacionar de peito aberto, porque afinal de contas, quem sabe das coisas é ele, não sou eu. E se eu não me permitir ser conduzido, eu vou continuar do jeito que eu tô, pô. Exatamente. Né? O homem tentou tomar as rédeas da história lá em Gênesis, não deu muito certo, né? E estamos nós aqui sofrendo até hoje as consequências disso, né? Acho que deixar Deus fazer e se abrir para isso é muito maneiro. E entender como ele se move também no outro. Isso aí. Ele começou a falar, eu já pensei, mas como assim? Eu não conhecia essa história, eu não sabia dessa história, tô ouvindo com vocês. E eu pensei, não, mas você foi na igreja, você nem estudou a igreja, você não entendeu a igreja, você não procurou saber que tipo de igreja era, como que funciona, porque assim, é o mínimo, né? Uhum. O mínimo é você, não, tô indo numa igreja pentecostal, então peraí, Senhor, o que você quer falar para essas pessoas? Sim, sim. Porque, assim, a música é muito legal, mas às vezes do Espírito Santo tem alguma coisa ali específica. Minha mãe falou comigo esses dias, porque eu sou muito assim, o que ele falou que é preto no branco, eu também sou, né? Então, assim, eu tenho claro que eu gosto, eu tenho claro que eu não gosto. Uhum. E aí eu falei, não gosto dessa música. E eu não tocaria essa música. A minha mãe me deu uma trava assim, ela falou assim, como assim você não gosta dessa música? Desculpa, eu não concordo com isso, não. Eu acho que você tem que entender o que o Espírito Santo quer ouvir, o que o Espírito Santo quer tocar. Toma. Não é a música que você gosta de ministrar, é a música que vai tocar quem você está ministrando. Você não está indo ali para se servir. Então, assim, caraca, mamãe, Eita. É isso aí, tá bom, desculpa. E realmente, é verdade, né, assim... Eu tenho muito isso do que eu gosto, do que eu não gosto, que aí tá a parte da minha humanidade, né? Uhum. E aí me cabe entender assim, Espírito Santo, beleza, eu não gosto, mas é isso que você quer ouvir? É isso que você quer que eu cante? Uhum. Isso aqui vai ser assertivo, cirúrgico na vida de alguém? Porque às vezes a pessoa, caraca, porque já aconteceu comigo de um set list inteiro, eu na igreja ouvindo, né? Sendo ministrada, não ministrando, e uma música ser suficiente, assim, para o Espírito Santo falar comigo. Não, eu queria te tocar. E por causa de uma música. O restante todo eu, assim... Sofrendo, porque acontece. É ok, assim, pode acontecer de você estar num lugar que aquilo não te conecta. E quem é músico... Gente, é uma coisa muito importante das pessoas entenderem. O músico, ele não consegue anular... O músico não consegue anular, gente, certas coisas. Concentrar, né? Ouvindo assim, a dissonante, ela é óbvia, sabe, pra gente. A gente não consegue, assim, quando um semitom leve. Erra, não, a gente... Aquilo salta pra gente. Ele fala, eu nem me... errei, não sei salta pra gente. Então, assim, é um desafio pro músico se ele tá num lugar que não tá tão bom. E aí, já aconteceu de eu estar numa situação dessa... E às vezes às vezes você não quer reparar. Não é uma coisa que você está ali prestando atenção de general, não é, mas você não consegue. Aquilo é natural. Desconcentra. E aí vem o Espírito Santo com uma música. Então, eu me coloquei nesse lugar. Eu falei, poxa, se eu estou ministrando e tem uma pessoa precisando de uma música que eu não gosto, como vai ser isso? É isso aí. Então, assim, são coisas que a gente vai realmente trabalhando e entendendo, porque a vontade de Deus não é a nosso ponto, né? Então, assim, eu falo isso aprendendo. É uma coisa que eu estou aprendendo ainda. Depois de anos e anos de evangelho, é algo que minha mãe ainda tem que vir e falar pra mim, o que é isso? Foi assim que eu te ensinei. A Vitória e a Isaac fizeram uma música, um sound que se chama Meu Primeiro. Então tem uma parte dessa música que ela fala assim, não vou entregar o meu melhor, eu quero dar tudo. Então, nesses momentos, assim, é aquela parada assim, cara, não é sobre
entregar a estratégia que eu sei que funciona, não é sobre apresentar, não é que é errado você aprender certinho. A gente precisa, assim, ao homem lhe cabe fazer plano. E como é que é um plano? Um plano tem que ter estratégia, tem que ter razão, tem que ter você saber dos tempos. Você tem que ser racional, não é uma coisa... não é igual, tipo, hoje em dia as pessoas, eu profetizo, eu declaro. Não ficou meio... Não é uma questão de alinhamento dos astros, assim. Então é uma questão assim, cara, é entregar o meu tudo. Eu não estou dando o meu melhor. Não, mas isso é o meu melhor. Não é o melhor, cara. É tudo. Você está dando toda a sua dedicação, você está dando todo o seu tempo mesmo. Então essa música fala muito disso e é muito forte. Pelo menos toda vez que toca ou que a gente escuta, assim, é muito impactante porque isso fala mais da nossa vida, do que a gente se dedica a viver com Deus. Assim, Deus, cara, eu não quero vir aqui, a gente orando no carro, assim, a gente não quer vir aqui só pelo um episódio a mais e tal. É lógico que nós não somos super especial, o último bolacha do pacote, a Coca-Cola no deserto. Mano, não tem isso. Mas, cara, será que eu tô aqui na entrevista dando o meu melhor? Dando meu tudo. Dando o meu tudo. Porque muito o melhor. Ou eu só tô dando o meu melhor. Só eu falei assim, eu fui. Não, será que eu tô dando meu tudo, cara? Será que muito legal. Eu me preparei? A gente tá tentando marcar um bom tempão, né? Então a gente vê muito assim, hoje, por que às vezes as pessoas às vezes não vivem tantas experiências sobrenaturais, não vivem tantas coisas profundas? Cara, será que as pessoas estão dando só o melhor delas? Que é eu tenho programado o meu tempo de devocional, o tempo... Cara, e o tudo? E se Deus quiser... E o ordinário, e o tudo, né? porque assim, Deus não deu o melhor dele. Ele deu tudo. Deus deu tudo, ele deu o único filho dele. Então, assim, a gente às vezes fica, não, porque esse foi o meu melhor. Mas, cara, o que Deus deu, o que Deus fez, não foi o melhor. Verdade. O melhor talvez tenha sido a criação, o melhor talvez tenha sido a matéria desse copo aqui. Mas ele deu tudo, ele deu o filho, o único filho. Então, assim, a gente às vezes fica nessa... o melhor talvez seja uma zona de conforto, né? Então, essa música, ela tira a gente dessa zona de conforto. Porque quem define qual o limite do melhor? Eu mesmo defino qual é o limite do meu melhor para esse momento, para essa pessoa, para essa circunstância. Exatamente. Cara, excelente. E nem sempre o melhor é o suficiente. Acontece muito de você dar o seu melhor e aquilo ali não ser o suficiente. Então, assim, para Deus, como a gente vai fazer? Para Deus, eu não quero dar 10%. Perfeito. Eu não quero. Se quiser dar 10%, beleza. Se chegasse para a igreja de Atos e falar de 10%, eu falo, 10%? O que é 10%? Eu já dei minha casa, já dei meu carro, já botei tudo aqui no pé do apóstolo, não estou entendendo. Então, assim, são coisas que a gente precisa, às vezes, parar e olhar para dentro e pensar, cara, será que eu estou de verdade caminhando digno, né, da vocação que me foi proposta? Sabe? Se a gente está de verdade fazendo valer, né, aquilo que eu falei no início, que eu quero olhar para trás e pensar, eu não negligenciei aquilo que Deus colocou na minha mão. Muito legal. Não enterrei nenhum talento que Deus me deu, sabe? E vocês dois são muito excelentes em tudo que vocês fazem, assim. E a maneira que... Não, é verdade. Eu sei, eu acompanhei muito de perto, né? O zelo, o cuidado, o carinho. Não, cara, isso aqui ainda não tá bom. Não tá do jeito que eu quero. Essa aqui escrevendo é assim. O queijo com vídeo é a mesma parada, muito perfeccionista. E é legal que hoje, quem quiser ver, dá pra ver o trabalho dos dois ao mesmo tempo, né? Com vídeo e com música. Num sound, né? Enquanto a Vicky canta e ministra, o queijo dirige os vídeos, né, cara? E dá pra ver tanto na parte musical quanto na toda a parte visual, estética, cara. O zelo de vocês, a perfeição de vocês, assim, com qual vocês se dedicam e fazem as coisas, é bonito, cara. É artístico, sabe? Dá pra ver que... É o que eu falei, não tem que ser um em detrimento do outro, cara. Dá pra ser lindo, perfeito, muito bem cuidado e ao mesmo tempo cheio de unção e de liberdade pro Espírito Santo agir. Dá pra fazer as duas coisas, sabe? Amém, glória a Deus, ouçam isso. Porque aí fica assim, não, tem que dar liberdade pro Espírito Santo. Aí fica uma porcaria. Tudo bagunçado, mal feito. Sem organização, sem nada. Então, não, tem que fazer certinho. E aí não dá liberdade nenhuma, né, pra ouvir o Espírito Santo, pra coisa. Dá pra fazer as duas coisas, pô. Eu acho até dá que pra organizar e deixar um espaço no VS. Eu acho até que só dá pra ser perfeito sendo guiado pelo Espírito Santo. Com certeza. Isso aí, acho que é a única forma de ser porque aí é a hora que entra a unção. É isso aí. Que é o que eu não posso produzir sozinho.
Na verdade, Deus, ele é a beleza, né? Então, como é que você vai fazer alguma coisa 100% de Deus e não vai ter a percepção total da beleza e chegar, porque ele é assim, Deus, ele é o ápice da beleza. Então, tudo que a gente for fazer que tem Deus junto, a gente vai querer fazer o melhor, tanto na unção quanto na parte estética, porque a gente vai honrar. Ele é assim. Então, ele vai ministrar isso no coração da gente. Isso é muito claro no trabalho de vocês. Fazem com todo carinho, com toda a dedicação, porque Deus é assim. Então, ele bota isso no coração de vocês. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, às vezes, porque tem essa questão do artística, okay? Porque artista é fazer arte, né? Não é questão de estrela. As pessoas confundem artista com estrela. É verdade. Né? E artista é quem faz arte. Música é arte, pintura é arte, escultura é arte, dança é arte, marcenaria é arte. É isso. Cabelo, né? Igual. Isso é arte. Você pode ser um artista ministro, ou seja, eu estou usando a minha arte para ministrar. Porque artista não é estrela. Estrela é outra coisa. A galera confunde a nomenclatura ali. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu não sei como vai ser. Enfim, eu lembro de uma cena. A gente estava num evento na Expo Cristã. Estavam eu, Isaac, Felipe. E aí foi com a Priscila Alcântara. Foi naquela época que estava o boom dela acontecendo. E a galera em cima dela, muito assim. Eu lembro disso. E eu lembro que tinha um lugarzinho um stand da Sony. Tinha um lugarzinho pra gente poder dar uma descansada ali, mas era tudo vidro, né? E eu tava sentado e a Priscila tava do meu lado, assim. E a galera do lado de fora, batendo assim, ó, no vidro. E chama ela. Ela não falou, ela é muito polida, educada, assim. Mas eu acho que o semblante dela, assim, a reação dela era tipo assim, caramba, eu vim de um outro lugar. Tô cansada, E aqui tá igual lá, pô. Sabe? Porque se critica muito a pessoa que tá ali em cima. Eu entendo que muitas vezes a pessoa em cima também tem que saber impor como as coisas funcionam. Porque quanto mais você se relaciona, quanto mais você se relaciona com as pessoas, menos as pessoas vão te ver como alguém distante. Né? Então, sim, tem a parte da pessoa que tá ali. Mas acho que muito mais é da própria galera, cara. Não, muito. Mas olha só, você tá falando, tá vindo na memória aqui, né? Você também conheceu o David Keelan, você conhece esses caras, esses ministros. Sim. Meu amigo, quantas vezes a gente não viu o David Keelan parar tudo e ameaçar, falar assim, mano, se começar esse auê aqui, eu pego a banda e vou embora, Isso. pô. E muitas gravações, de muita igreja que a gente A Fernanda via. Brum O canta e tudo. Guarda o seu. Ela fala cantando, guarda esse celular. O Cirilo, uma vez eu estava ministrando uma situação com ele e estava muito calor, ele estava suado, assim. E eu que estava produzindo aquilo ali. Eu convidei o Cirilo. E eu estava constrangido, porque estava muito quente, tinha muita gente, não tinha o que fazer. Nada, ar-condicionado, nada, né? Isso, nada, sabe, não tinha como resolver. Nunca, né? E eu preocupado com ele, acabou, ele encharcado, literalmente encharcado. O Cirilo simplesmente vem, me abraça e a pergunta dele é, quando eu volto? Poxa, bonitinho. que Assim, benção. sabe? E eu já lidei com muita galera assim, né? Cara, e a verdade é que a grande maioria, assim, 99,9%, eu nunca tive problema com nenhum. Tem um caso interessante com o Rodolfo, com o Rodolfo Abrantes, que foi, a gente foi passar som, aí o Rodolfo subiu no palco lá pra ajeitar, passar som, ele, o Pradella, a galera junto lá, né? E aí quando ele deu um acorde, ele, para, ninguém bota a mão em nada. Eu pensei, pô, o Rodolfo vai dar uma estrelada aqui? O que é isso? Não, para tudo. O que houve, cara? Tá maravilhoso. Eu falei, mas a gente nem começou a passar o som ainda. Ele, vai ficar melhor que isso? Eu falei, vai, pô, a gente vai passar o som ainda. Não, então passa. Aí passou, aí rapidinho ele parou. Não, tá ótimo, acabou, chega, tá ótimo. Mas estraga. Mas tinha outro detalhe, aqui era o dia de jogo do Flamengo, pô. Ele aproveitou que ele é fissurado, ele é flamenguista, doente, assim, tipo, estrategista. Realmente o som ficou muito bom. E ele correu, foi pro jogo do Flamengo
E aí voltou, aí tocou de noite, foi incrível, assim, ele feliz, tocou feliz, né, pô? Turistou ainda, né? Mas acho que quanto mais a gente se abre para se relacionar, menos de chance a gente cria, sabe? Isso mesmo. E fica fácil. Porque eu acho que o ponto é esse, artista não é estrela. Estrela não necessariamente é artista, né? E eu acho que não é que dá para, tem que usar a arte e ministrar. E ministrar fazendo arte, super tem tudo a ver. Acho que todos os ministérios, assim, eles têm um ponto de risco, né? Uhum. Então, assim, é atenção. Assim também como o profeta, ele vai cair naquele negócio e talvez o ponto individual de cada um deles, essa questão quando o elogio vem, será que eu vou tomar para mim? É isso. É porque eu fui bom? É porque eu acertei a profecia, acertei o RG, acertei o CPF? Pois é. Ou mesmo acertando, eu falo assim, pô, que bom que Deus te abençoou, cara, mas glória a Deus que Ele é bom e Ele é fiel. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito com o Randy, e eu vi muito isso na vida de Isaac, essa questão, cara, quando você for contar um testemunho, cara, é glória a Deus, Fala o nome cara. de Jesus, não vale nada. Mano, Deus é muito bom. Sabe o que ele fez um dia? Cara, tava todo ruim, eu tava acabado. E ele fluiu com a presença dele. Deus é muito bom, cara. Então, acho que muito dessa questão é assim, a gente não pode achar ruim quando alguém não gosta daquilo que a gente está fazendo. Uhum. Ah, se não gostou, pô, entendi, pô. Beleza, te respeito. Mas o que é? Tem algo que eu posso melhorar? Desafinei, acorda. Mano, afina o violão, pô. Pô, esqueci. Pô, Ele me deixou afinar, pô, valeu, cara. É isso. Ou então foi quando esse o que cara não afinou, gente? Ou então quando o cara fala assim, cara, você canta Às vezes pelo muito. ar-condicionado. Nossa, você é incrível. Nossa, que presença, que música linda. Cara, glória a Deus, eu tava acabado. Eu sozinho nunca tinha escrito aquilo. Eu gosto de Mas glória a contar. Deus. Eu gosto de contar, por exemplo, Meu Lar, que é uma música que hoje, assim, eu tenho muita gratidão pelo que ela alcançou, tem alcançado, porque são muitos streams, coisas que eu nunca imaginei na minha vida que ia acontecer. E, assim, eu gosto sempre de, na hora de cantar, contar como que aquilo nasceu. Porque não foi assim, vou sentar e escrever um verso. Sim. Sabe? Não foi assim. Muito pelo contrário, foi uma canção espontânea. Eu não ia gravar. Isaac, gente, tá na história, porque assim, ele é a pessoa que inclusive, faz acontecer. Ele vai estar aqui, ele e a Isa vão estar aqui legal. quando? Essa semana, eu acho. Essa semana. A gente vai gravar com eles aqui Eles essa são semana. maravilhosos, são assim, as nossas referências, são nossos pastores, a gente realmente, assim, caminha com eles há muitos anos, o Queijo muito mais do que eu, e eu não posso deixar de honrá-los, porque a gente só chegou até onde a gente chegou por causa desse ímpeto, né, dessa coisa. Eu tava, nesse dia que eu cantei essa estrofe e que eu tava ali tendo um momento com Deus, quando acabou aquele período de adoração ali, eu tava indo fazer dar ali o estudo daquela âncora ali, na época eu tinha uma micro âncora, né? Que âncora... Âncora era célula, só outro nome. Uhum. E aí eu tava já indo ali, ele que veio correndo com o violão, menina, peraí, deixa a gente gravar isso, porque isso é muito bom, porque senão eu não... E ele insistiu para escrever estrofe, porque eu tava contando pra Morena que eu sou cantora, mas assim, eu não sou cantante, eu não fico cantando o tempo todo, eu não fico... Não sei, eu não sou assim, né? O Queijo até fala, sinto falta de você cantando mais, mas é uma coisa que eu preciso realmente assim, não, peraí que eu vou cantar. Não é uma coisa... Minha irmã Maria é o tempo inteiro cantando. Eu não sei, eu sou uma pessoa silenciosa. Eu quase não pego um instrumento em casa. Muito difícil. Exatamente, eu tenho essa característica também. Então ele veio correndo atrás de mim e ele que falou, cara, a gente precisa terminar essa música. Aí ele falou uma, falou duas, na terceira ele falou, eu preciso que você termine essa música, pelo amor de Deus. Que legal, né? E aí foi aonde eu fui, não, peraí que eu tenho que sentar pra escrever. Porque eu sou muito assim, sabe? Eu vou indo. Se a gente tá todo mundo aqui, não pega o papel, a gente vai. Igual tem uma música que a gente tem, que é... Essa mesmo, essa é boa. Telhado sobre mim, você dançou comigo. Como é que é o nome dessa música? Sede. Essa música a gente tava sentado, não sei o quê. Pega um papel aí, vamos cantar um negócio. Entendeu? Então eu vou nisso. Mas essa coisa de parar e tal... Enfim, nesse dia
eu gosto de contar para que as pessoas entendam que a composição ela pode sim vir de um momento intencional, Sim. mas ela é muito, muito, muito assertiva quando ela vem de um momento de intimidade, de um momento de adoração. E é aquela história que muita gente fala e que é real, né? Assim, muita coisa vai vir do ambiente de adoração que Deus quer falar para pessoas. Sim. Porque se Deus quiser, isso ecoa. Se Deus não quiser, não vai ecoar. Então, meu lar ecoa. Graças a Deus, é algo que toca a vida das pessoas. Os testemunhos são incríveis, porque pessoas em situações assim muito difíceis chegam e falam, olha, isso foi a trilha da minha vida por esse momento assim, 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 assado. Foi Deus que quis que ecoasse, porque vai existir realmente aquela canção que é para você cantar ali com Deus e que é para ficar ali. Sim. Tem muito. Inclusive, tem muita coisa. Eu tive uma experiência uma vez que até hoje, assim, de vez em quando eu lembro, eu falo, gente, será que eu tenho que... Eu sonhei com uma música e eu não sabia que isso era possível. Eu estava dormindo e eu sonhei que eu estava cantando uma música. E aí essa música veio e eu acordei com essa música na cabeça. E foi uma experiência assim, muito sobrenatural que eu tive com Deus. Não tá gravada essa música. Caramba. Mas é uma experiência que eu tive. Eu tô Mas lembrando. chegou a pegar um áudio e... Não, então, eu tenho na minha cabeça. Eu tenho na minha cabeça. Grava no celular, Eu pelo nunca menos. gravei, Não nunca perde gravei. isso, não, É, viu? Eu lembrei Perde. agora Pô, que... do céu, novidade. Não, perder não Breaking dá. news, pá. Não, perder não dá, porque Pense tem em muitos perder. anos. Tem tempo isso, não é uma coisa recente. E é uma coisa que de vez em quando vem, assim. Eu tô até pensando aqui se o Espírito Santo já não falou 2, 3, 4 vezes que eu tinha que sentar, porque eu tenho essa dificuldade de sentar pra... Então, assim, são experiências que, cara, eu não tenho como me gloriar, não tenho como. Quando acabar aqui, a gente pega o violão, combinar, quando acabar a gravação, vai pegar o violão, a gente vai gravar E, essa música. é um negócio, assim, interessante. Um negócio interessante, que eu acordei, assim, nossa, que coisa mais legal, que coisa mais maneira. Então, assim, tô dizendo isso só pra dizer que, cara, toda honra e toda glória ao Senhor, não tem como. Cara, foi Toda engraçado. honra, toda glória a Jesus. Eu tô fazendo uns vídeos, né, que eu descobri através das pessoas que eu tenho uma voz boa para narrar. Eu não sabia, porque a gente, né, e a gente escuta diferente da nossa voz. E aí eu comecei a gravar vídeos ano passado e todo mundo fala, cara, tua voz e tal, tal, tal. E eu nunca fiz voz para narrar, eu simplesmente tava lendo e saiu. Assim. Narradora, Galvão Bueno. Aí eu tô continuando. Não, muito melhor que o Galvão Bueno, ninguém merece. Não, é porque é outro tipo de narração. O Galvão não ia conseguir. E aí eu tô continuando esse ano. Enfim, é legal a gente entender o propósito, né? Antes eu estava fazendo pela motivação errada, hoje eu tô, graças a Deus, ele dei, né? Não queria saber. E aí, um outro dia, tinha um tema pegando muito na minha mente, que era sobre sabedoria. Estava ecoando, assim, porque a gente estava vivendo algumas coisas naquele tempo, assim, que a gente estava precisando ser muito sábio. E aí, eu sentei no computador, morrendo de preguiça de pensar em escrever um texto, eu falei... vai rolar um chat GPT. E aí eu fui lá e botei no chat GPT, eu quero... E deu aquele enter, veio aquele texto, veio o texto, tal, pô, texto legal, mudaria isso e aquilo. E aí quando eu fui botar no documento, no Google Drive ali para escrever, e comecei a escrever outra coisa. Caraca. E foi muito Espírito Santo, e foi muito rápido, né? Veio vindo, escrevi rapidinho. Como é que pode, né? É muito Deus, assim. E eu mecanicamente fui tentar, na minha preguiça ali no chat, mas não, como foi direcionado mesmo de Deus, veio o texto e ficou muito legal. Caramba, que maneiro. É porque a gente cai nessa... Acho que é uma armadilha mesmo hoje em dia, essas métricas de vaidade, né? Então a gente se preocupa muito com quantos views, quantos seguidores, quanto tudo. Só que, cara, a nossa responsabilidade é ser fiel com aquilo que Deus falou pra gente fazer. Isso aí. Então, por exemplo, assim, cara, tudo bem se a música não explodir, cara. Mano, Deus me deu essa música, eu fui lá e eu fiz isso. Então, por exemplo, assim, hoje a gente vê muitos desafios e muito problema nessa questão, cara, o que Deus está falando para fazer? Não, mas não vai dar o ibope, não vai dar o like, não vai viralizar, não vai dar... Se não for beleza, mano, mas, cara, Deus está te falando para fazer? Tá. Você tem convicção? Não, senti, Deus me confirmou assim, assim. Então vai e faça, cara.
tem muitos pastores, ótimos pastores, excelentes pastores, que ninguém nunca vai conhecer eles. Eles não vão explodir na rede social. Os caras estão enfurnados lá no fim do mundo da Bolívia, com uma igreja de 5 pessoas. E tem 100% de sucesso no que estão fazendo. Que estão 100%. fazendo o que tem que ser feito. Né? Que tem a unção, que tem o Isso aí. respaldo, que tem a... Tem aquilo gente que Deus chamou para estourar, para explodir, influenciar. Beleza. Tem gente que Deus... Cara, não é isso. No meio só que a pessoa vai estar, né, inserido. Por isso que a gente tem que ser fiel no pequeno, que Deus vai colocar sobre muito. Ser fiel nas coisas... Cara, tô falando, vai lá e faz desse jeito. E ele é fiel, né? Porque eu sempre pensava assim, poxa, eu não sou tão boa para escrever texto, mas eu preciso... Se ele me deu, de repente, essa voz que está tocando as pessoas na hora que eu narro... E foi fiel totalmente, porque eu sentei ele com uma preguiça de escrever o texto e simplesmente ele arrasou, né? Que ChatGPT. Deixa eu falar e pá. Não, e você foi fiel também, porque você poderia ter cedido a sua preguiça e falar, não quero fazer. Isso aí. E a sua Porque tem fidelidade muito está isso. impactando Sim. gente que eu nunca vou impactar. Com certeza. Pregando, ela nunca vai impactar cantando. Exatamente. Você está impactando na tua vibe. Não, na eu tua fui arte. narrar João 17, que é a oração que Jesus Pra faz. mim, é um dos 2 capítulos mais lindos da Bíblia. João 17 e Salmo 139. São os 2 capítulos mais lindos da Bíblia. E aí eu peguei, cara, eu vou narrar João 17. E aí botei com os vídeos que eu tenho feito durante o meu dia, para não ficar pegando vídeo de banco de imagem, enfim, né? Tem todo... Admire a sua beleza. Acompanha. E aí, gente, eu recebi vários testemunhos de pessoas que nunca tinham ouvido falar dessa oração, que Jesus estava fazendo, pedindo a Deus a nosso favor. E as pessoas impactadas, e disse que a voz ajudou, e falou muito, de pessoas falaram que choraram ao escutar. Então, às vezes a coisa é simples, João 17, mas teve gente que nunca escutou. Aí escutou de um jeito que tocou. Eu toquei as pessoas no âmbito, ali no meu meio, das pessoas que me seguem. E é isso que você está falando, a gente fica muito hoje sendo... eu não tenho tantos seguidores, eu não tenho tantos likes. Gente, mas olha as pessoas que seguem a gente, as pessoas que estão precisando escutar aquilo. Falar de 50 pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, às vezes parece que é pouca gente, mas coloca 300 pessoas numa sala. A gente perdeu muita gente, a noção, porque... meu Deus, influenciador bom é aquele que tem 1 milhão. Gente, peraí. Eu acho que eu tenho uns 2.000. Eu tenho 2.000 pessoas me seguindo. É muita coisa. Mas a gente está com uns parâmetros muito absurdos. Imagina se eu for impactar aquelas 2.000 pessoas que estão me seguindo. Que coisa extraordinária. E vocês acham... Eu vou zoar aqui um negócio. Vocês vão lembrar. E vocês acham que para a celebridade gospel fazer sucesso, ela tem que ter como sobrenome um bairro de São Gonçalo? Ai, meu Deus. O que é isso? A gente brincava com isso. É porque eu não tenho e eu não fiz um sucesso. Né? Não, então tem você vê aí que... Porque a gente estava analisando isso. Isso aí. Que Isso daí é que tem. verdade. a Priscila Alcântara, Maju Trindade, É isso aí. Gabriela Rocha, entendeu? Pra celebridade gospel fazer sucesso tem que ter como sobrenome. Deve ser, porque eu não tenho. Tá vendo? Eu acho que isso que faltou pra gente. Também não... Faltou, Tá né, de explicado por que a repente, música né? não explodiu, pô. Tá vendo? Muito bom. Agora... Se fosse Vicky Lindo Parque, de repente. Olha, é isso. É isso. Até o Boaçu. Até o Poço. Agora, eu queria que vocês viajassem numa coisa comigo, tá? Cada um individualmente. Queria que vocês pensassem no seguinte: imagina o que vocês dissessem, o que vocês disserem nesse microfone de vocês agora. Todo mundo vai ouvir. Todo mundo, passado, presente, futuro, em todos os lugares, em todas as épocas. Só que cada um de vocês só pode dizer uma única coisa. Eu queria saber o que vocês têm para dizer. Vicky primeiro, primeiras damas. Eu diria que o que faz de uma casa um lar são as pessoas que estão nela. Então tudo vai ser vazio até que Jesus venha. Se ele não estiver ali naquele espaço, naquele ambiente, se ele não estiver fazendo nada ali, é tudo vazio. Então que ele seja, né, esse lar, que nós sejamos esse lar, né, para ele. Que essa é a mensagem da minha vida. Acho que foi isso que Jesus trouxe para mim, assim, que é algo que não morre em mim, né? Que é entender que eu sou um lar, que eu preciso cuidar dessa casa, que eu preciso estar sempre com ele dentro desse ambiente, senão vai ser tudo vazio, nada vai valer a pena. Maravilhoso. Queijo. Que isso, hein? Lindo, né? Cara, tentei pensar de uma forma mais poética, né? Então, assim,
eu acho que não importa quantas lágrimas a gente vai derramar, mas quando a gente tiver a experiência de sentir Deus, a alegria dele vai fazer tudo valer a pena. Caramba. É isso que dá, conversar com gente cheia de poesia no coração. Caraca, maravilhoso. Mas é bom. Obrigado por esse tempo aqui de brincadeiras, de riso, mas de muita profundidade. Amo vocês dois pra caramba. Foi legal, foi divertido e foi profundo. Né? Foi muito bom. Que bom. Muito obrigado pelo convite. A gente se sente muito honrado. A gente sabe que o Theo tem um crivo alto, então a gente receber esse convite e falar assim, cara, glória a Deus, olha que bom. Eu não esperava. Nos sentimos muito honrados e felizes por isso, essa etapa de vocês. A gente sabe, conhece o coração de vocês, a gente sabe que isso daqui não é por vaidade humana, não é por desejo, né? Mas vocês são guiados. Tá recebendo, obedecendo, né, os passos de Deus. A gente fica muito feliz por esse sucesso. Que legal. Obrigado, verdade. Você já siga os dois, né? Vai ficar tudo aqui na descrição para você acompanhar, porque tem muito mais coisa desde que você vai gostar de saber e conhecer. É isso, né? Você que ainda não se inscreveu, já se inscreve. Ativa a notificação, por quê? Porque você não vai ficar perdendo esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de papo, de conversa, coisas profundas, coisas maravilhosas, coisas de Deus de verdade. E eu acredito que a ideia é essa. Por isso que... porque eu falei que a gente sempre convida gente com quem a gente quer conversar, porque a ideia não é só ficar jogando conversa fora. A gente conhece tanta gente maneira, sabe? Tantas pessoas de Deus mesmo. E fala, pô, o que a gente puder fazer para que mais pessoas tenham acesso a essas conversas que a gente tem, às vezes, na sala de casa, né, conversando, comendo um churrasco juntos, a gente vai fazer para que mais pessoas possam ouvir essas conversas que a gente tem, às vezes, despretensiosamente, mas tão profundas, né? Então você, para não perder nenhuma dessas conversas que estão rolando por aqui, você se inscreve aqui, ativa a notificação, manda esse vídeo para um monte de gente, comenta aqui embaixo quem mais você quer ver aqui nessa mesa. E antes de encerrar, uma coisa que eu preciso falar, que eu esqueci, que eu falei no início, é que você que é músico, quer comprar seu instrumento musical, procura o Focato, de verdade mesmo. Focato Instrumentos Musicais, instrumento de procedência, o cara é fera pra caramba, e é isso, né? Isso aí, gente, obrigada, viu? Foi maravilhoso. E até o próximo. Ele adora me deixar sem graça, vocês viram, né? Eu fico admirando, eu não canso de ver, pô. Obrigada. Com essa voz narrando, né? A real é que você tá sem graça, mas ele tá só te admirando. Tô só curtindo aqui. Até a próxima, valeu, Deus é bom. Tchau.